Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 290 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Todas as semanas temos aqui convidados especiais, hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer a esta mesa um irmão, um missionário, um pastor, alguém que tem um depósito extraordinário de Deus para compartilhar com essa geração. Estou falando do pastor Daniel Nogueira. Pastor Daniel, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, eu estou extremamente feliz por estar aqui, glorificar a Deus pela vida de todos que estão nos assistindo, pelo Fábio, o privilégio de estar aqui em Curitiba nesse dia. Podcast e toda essa plataforma da internet é uma plataforma bem utilizada, maravilhosa para alcançar pessoas que com os nossos pés ou presencialmente nós não alcançaríamos. Então, estou aqui. Tá aqui, né? Tá pronto? Tá preparado? Tá pronto. O pessoal gosta de vir aqui por causa de polêmicas, né? 3 coisas dá certo aqui no Eu Acredito Podcast. Sim. Polêmica, briga e choro. Meu Deus. Se até 1 hora de podcast não aconteceu nenhuma polêmica, não teve choro, eu chamo pra briga. Brincadeira. Pastor Daniel, conhecemos o senhor aí no Brasil como pastor, missionário, pelos trabalhos que desenvolve na África, como os Amigos da África, também pelo projeto e as bases missionárias que tem desenvolvido em Moçambique e algumas outras regiões, e também no Brasil. Mas talvez as pessoas conheçam um pouco a respeito da pessoa do Daniel. Como é que você se identifica como ser humano, como pessoa? Na verdade, a gente tem, né, todo esse movimento de pessoa pública ou de redes sociais ou até do altar que esconde o ser humano, né? É bom lembrar que existe um ser humano por trás do pastor, um ser humano por trás do missionário. Eu me identifico como um servo de Deus, uma pessoa extremamente simples. Eu cresci no Capão Redondo, em São Paulo, cresci longe dos meus pais, cresci com meu irmão mais velho, que faleceu há praticamente 2 anos. Então, eu me identifico como um servo de Deus, uma pessoa normal. Eu não vim para o trabalho de Deus assim, pensando em fama, pensando nessa coisa das viagens, do avião, dos congressos, do banner. Quando eu comecei, eu só queria servir a Deus. Então, eu me identifico como servo de Deus, como alguém que tem um desejo muito grande de contribuir na minha existência, na minha passagem por aqui. Um sonhador. Eu sou um sonhador. A parte de todas as dificuldades que eu tive na vida, eu sempre sonhei muito, sempre fui um sonhador. Que maravilha. E essa questão de ser um servo de Deus, do servir, está um pouco escasso em nosso meio, né? As pessoas já vêm para Cristo hoje, talvez pelas pessoas que já estão na mídia, acaba influenciando a eles terem uma motivação dos congressos, das viagens, do glamour que o ministério pode proporcionar para alguém. Então, as pessoas acabam tendo essa motivação de querer ir ao ministério não para servir com excelência ou servir por amor, e sim por causa dos benefícios que alguém que está desenvolvendo o ministério pode ter. Eu às vezes recebo muitas perguntas, até perguntas sem uma motivação negativa necessariamente. Como faz para chegar? Como faz para ser? E é como se pedissem uma senha, como se pedissem até mesmo uma maneira de encurtar o caminho. E eu por não ter visto alguém e ter desejado estar ou ser, eu iniciei servindo a Deus com aquilo que eu tinha. Então, o primeiro projeto social que eu fiz foi passar por um grupo de pessoas em situação de rua, e eram senhores, eram 4 senhores, cabelos brancos e tal. E eu me comovi com aquilo, era de manhã, e eu fui na padaria, eu comprei uma manteiga, comprei 10 pãezinhos, comprei um refrigerante, peguei 4, 5 copos descartáveis e parti ali o pão e passei manteiga com a faquinha descartável e entreguei para eles. Ali eu descobri o chamado prosocial, para essas outras linguagens de expressar o amor de Deus que veio para mim. Então, muita gente se engana, e eu acho muito interessante falar sobre isso,
Porque as pessoas só pensam no filtro do Instagram, né? O avião, o congresso, mas existem os bastidores, existem as guerras espirituais, físicas, familiares, existem as guerras relacionais, né? Existem as coisas que você pode fugir, coisas que você não pode fugir, como, por exemplo, o estresse da malha aérea, o estresse do que o diabo vai colocar no seu caminho para tentar te impedir, fuso horário, essa coisa de viajar de um lugar para o outro, diferentes tratamentos, diferentes pessoas, né? Então, se a pessoa for para o ministério ou for servir a Deus em qualquer área, só pensando nas benesses, ela muito provavelmente vai se frustrar. É a questão de ação e motivação, né? Exatamente. Às vezes a ação é boa, mas a motivação é que está errada. Exatamente. A pessoa olha de longe para alguém que consolidou o ministério e acha que é só isso. Vai acontecer um estralar de dedo, da noite para o dia, do dia para a noite. Mas não sabe a trajetória, Exatamente. o caminho, né? E você pode... Existem coisas muito interessantes. Por exemplo, eu acabei de vir da África ontem. E a verdade é que o avião é bonito. Comecei a viajar em 2005. Antes disso, era só ônibus, carro e tal. E eu olhava e falava, um dia ainda vou viajar, um dia ainda vou viajar. E aconteceu. E foi uma viagem curta, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fui atender meu amigo, o pastor Adriano Malafaia, mandar um abraço para ele, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E foi maravilhoso, foi algo assim, né, rapidinho. Mas hoje, quando eu volto de Moçambique, quando eu vou para Moçambique ou outros países, por exemplo, é muito desgastante. Eu tenho uma hernia de disco na lombar, então você tem que ficar ali naquele lugar apertadinho, se tratando especificamente de classe econômica, e você sente dores, o ouvido tapa, e são 9, eu já peguei 16 horas de voo. Não é gostoso, não. Não é, não. Não é legal. Machuca também, né? Tem um outro lado e você chega com a cabeça doendo, você chega... eu nunca cheguei a passar mal no voo, mas aí tem as turbulências, então tem o seu lado de dor e tal, e aí o fisioterapeuta disse, olha, você tem que sair... Você tem que sair do seu banco, né? E andar no corredor e fazer alguns exercícios e tal, porque você pode travar. Então, são vários detalhes. E aí, quando você chega, tem aquele movimento de aeroporto, entrar nos Estados Unidos, tem que tirar tudo, ficar sem sapato, e passa naquela máquina de mão para cima, e depois te levam para a salinha, que Deus criou o mundo e os homens criaram as fronteiras. E aí você tem um relacionamento com imigração, que é um relacionamento sempre complexo, né? Parece que a imigração vem para ser complexa, né? Então, existe uma série de coisas dos bastidores, que aí vem uma coisa interessante de se falar. Se você tem uma vocação verdadeira, se você tiver uma chamada para ser, você vai passar por tudo, vai reconhecer o que é bom e o que é ruim, mas não vai parar. Não vai se perder. Você vai passar por provações, Deus vai te permitir, vai te submeter a coisas para que você não fique só naquela de ouvir falar, o último livro que eu li, mas você vai ter experiências reais, você vai ter visto, ouvido, vivenciado, atravessado, para poder ter autoridade para falar, mas você nunca vai parar, porque é uma chamada, é uma vocação, é algo muito mais do que um evento, é muito mais do que uma viagem, é muito mais do que um banner, é muito mais do que fotos no final do culto, é muito mais do que elogios, é a chamada, a vocação. Ninguém consegue ser por muito tempo aquilo que não é. Perfeito. Então, se você tem uma chamada específica na sua alma, você vai enfrentar tudo que você tiver que enfrentar. E você vai prosseguir, você vai continuar. Inclusive, a trajetória e o processo até chegar lá, né? Até chegar lá. Até chegar a essas questões burocráticas, de cansaço físico, sim. devido às demandas de agenda, devido às demandas de viagem. Existe também um processo, uma trajetória a percorrer até chegar. Não tem como pegar atalho. Não tem como. Eu acho que o atalho ele vai fazer com que o caminho fique mais longo. então, em Moçambique chama de corta-mato. Corta-mato. Você vai entrando por aqui pelos matos e você chega mais rápido. Esse chegar mais rápido no reino, ele vai fazer com que o caminho fique mais longo. Ou a pessoa pode até chegar, mas não está preparado, né? O próprio Cristo, antes de exercer o seu ministério, que seria apenas 3 anos e meio, ele teve que percorrer um deserto por 40 dias. Inclusive 18 anos de anonimato, né? 18 também. Anos de onde está ele, né? A gente vê vídeos e filmes apócrifos aí falando que Jesus fazia os passarinhos voarem, ressuscitava os passarinhos que morreram, fazia gol sem chutar a bola, mas a verdade é que dos 12 até os 30...
não se ouve falar dele, não se tem registros inspirados sobre a sua vida. Então nós sabemos que ele estava num processo de construção, trabalhando na carpintaria, vivendo uma vida normal, mesmo sendo Deus. Então existe um processo a ser percorrido e é o processo que te dá autoridade. É o processo, viver e vencer o processo que te dá autoridade para ser quem Deus chamou para ser. É interessante que Jesus, ele se preparou 30 anos para viver um ministério de 3 anos e meio, e tem pessoas hoje se preparando 3 anos e meio para viver um ministério de 30 anos. E é interessante também, eu estou preparando um curso chamado Ativados, e nós vamos trabalhar com imersão, estou escrevendo livro, fazendo bastante coisa, tem sido um tempo muito, muito bom, porque acaba te forçando a estudar, a se reciclar, a ter esse tempo mesmo de mesa. E muita gente pergunta, é necessário preparação? Com todo respeito, mas nós temos um falso conceito do analfabetismo, um falso conceito de que os grandes homens de Deus que fizeram o caminho para que nós chegássemos não estudaram, e não é verdade. Né? Seymour da Rua Azusa estudou da porta da sala para fora, mas estudou. Né, por causa da segregação, ele estava no seminário de Parham e ele não podia entrar na sala porque existia uma lei civil que proibia brancos estudarem com negros. Então a solução que se deu foi que ele estudasse da janela, da porta para fora, mas estudou. Daniel Bego Naviga também estudaram. Então nós temos muitos dos nossos pais que não tiveram chance de estudar e que serviram com aquilo que tinha. A eles o nosso respeito e toda a dignidade que isso tem. Mas nós estamos em 2025. Nós temos curso EAD, nós temos N escolas, nós temos muita facilidade de ter o mínimo de conhecimento, nos achegamos a quem tem para poder ali ter acesso a bibliotecas, ter acesso ao estudo. Então, é importantíssimo que seja o que quer que Deus tenha para fazer na sua vida, seja em que área for. Muitas vezes a gente pensa, eu sou missionário transcultural, mas essa é uma especificidade da minha chamada. Não é que todos que são missionários precisam pegar as malas e sair do seu bairro, da sua escola, da sua região para servir. Você pode servir, você deve servir. Onde você está, com o que você tem nas mãos e de todo o coração. Seja onde for ou com o que for, você precisa de preparação. Em todas as áreas. Precisa se aprofundar, precisa da excelência. A excelência pede preparação. E aí, então, depois de preparado, eu gosto dessa frase, que quando a preparação encontra o tempo de Deus, o milagre acontece. Perfeito. Quem não se prepara, para, né? Exatamente. Vai chegar um momento que ele vai ser parado por não ter se preparado. Exatamente. Ainda mais nós agora que vivemos aí nesse momento tão difícil, né? Porque as coisas, elas são muito velozes, né? As mudanças são velozes demais. Quem não se recicla vai ficar para trás. Eu penso que Deus, entre o preparado e o não preparado, ele vai escolher o preparado para as grandes obras. Eu também acredito assim. E falando até para o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo agora, por exemplo, nós temos um idioma praticamente mundial, que é o inglês hoje, Sim. né? Você vai em alguns países que o idioma é o inglês, ele não está nem aí se você não sabe o inglês. Total. Ele quer que você se comunique com a língua. Eu cheguei na Irlanda, lá na imigração. Irmão, a conversação que eu fiz de 3 meses lá, eu não consegui entender nada que os caras falavam, não, porque eles eram agressivos. Sim, eles eram agressivos no inglês deles e eu não conseguia. Eu entendia uma palavra ou outra, mas não conseguia ir para a frase. Aí eu tive que recorrer ao Google Tradutor. Google Traduction. E tem também essa questão do próprio sotaque, né? Sim. De cada inglês, de cada país. Eu estou preparando. No curso, eu falo muito sobre essa questão das línguas também. Porque isso aí independe do lugar onde você serve, eu queria deixar bem claro. Mas, por exemplo, eu fiz IBAD, estudei no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. E nós tínhamos aulas de inglês facultativa. E olha a minha cabeça naquela época. Eu disse para mim mesmo, eu não vim aqui aprender inglês, eu vim aqui aprender teologia. Então, nos horários que tinha as aulas de inglês gratuitas, eu estava estudando teologia. Estava lá estudando, colocando em ordem os trabalhos, fazendo muita coisa. E aí os anos passaram e Deus me leva para os Estados Unidos em 2014. E agora estou ligado a uma convenção, a One Way Church International. Nós acabamos de receber 5 americanos
americanos, não a comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos, mas americanos em Moçambique. E aí a hora que você percebe que não falar inglês é uma fragilidade da formação de qualquer pessoa. Não que todo mundo consiga ou que seja obrigado, mas se você falar, ainda que seja o intermediário, o básico, você vai conseguir tocar as pessoas. Eu acho que a Babel ela veio para dividir mesmo. E é uma separação muito grande, porque a pessoa não te entende e você não entende a pessoa. Então foi muito bom utilizar o que eu sei. Eu ainda não prego em inglês, porque precisa ter muito vocabulário, mas ali a conversa e ter aquele contato e falar da missão e ouvir e ser ouvido é muito importante. Então, a preparação nessa área... E se eu tivesse começado cedo, né, eu teria mais facilidade. Se eu tivesse aproveitado aquela época, eu já teria mais facilidade para poder defender a minha entrada na minha imigração. Sim. Né? O que as pessoas não sabem é que quando você vai entrar num país de fala inglesa, você precisa defender. Ainda que você tenha o visto, você vai precisar defender a sua entrada. Então, você precisa chegar lá, vão perguntar what's the reason, qual é a sua razão de estar aqui, e você vai ter que falar, né? Quem você é, o que você está fazendo, quanto tempo você vai ficar. E aí é a hora de você falar inglês ou você volta. Colocar o inglês em prática não é fácil, né? Ou você volta. E I am Brazilian missionary from Mozambique. I have been invited to preach. Eu tenho um convite para pregar. E eu sou missionário e você tem que defender. E vão perguntar quanto tempo você vai ficar. E se você gaguejar, se você titubear, ele pode entender. Não como que você tem fragilidade na língua, mas como se você estivesse mentindo. Sim. Criando uma resposta na hora. É complexo. Se me perguntarem hoje, eu só vou falar ya. Aí eles vão associar o dialeto africano ou a inteligência artificial. Pois é, né? Mas olha, quando você se prepara, você consegue servir melhor. Sim. Você consegue ir além. Então, você que me assiste e que tem uma vocação na sua vida, seja para qualquer área for, utilize todos os níveis de preparação. Se eu pudesse voltar lá atrás, Fábio, eu faria um cursinho rápido de eletricidade, um cursinho rápido de hidráulica de água, um cursinho rápido de design, um cursinho rápido para você entender pelo menos minimamente. Porque quando a gente não entende nada, até para falar para as pessoas o que você quer, é difícil. Sim, e isso é tão importante que, querendo ou não, a gente teve esse acesso há um tempo atrás de fazer esses cursos rápidos, Sim. ter noção de alguma coisa, Sim. elétrico, enfim. Eu lembro que quando eu era mais novo, até aquele canal que as pessoas têm ojeriza e não gostam, Sim. principalmente os conservadores, eles passavam, não sei se era domingo pela manhã ou sábado pela manhã, os cursos da Sebrae. Os cursos da Sebrae. Lembra? Sim. Que era aqueles cursos... só que não chamava atenção, a gente queria assistir Dragon Ball Z, né? TV Globinho, a gente queria assistir, não esses cursos não aí, os né? cursos. E é legal porque você começa a ter uma visão mais ampla. Claro que você vai ter a sua área e nela você vai se aprofundar, mas conhecimento não ocupa espaço. Então, o máximo de coisas que você souber vai te ajudar lá na frente. Isso é também uma questão de servir por amor, né? Sim. A pessoa que fala, eu tenho um chamado, eu amo meu chamado, eu tenho uma vocação, eu amo a minha vocação, mas não se prepara para servir melhor naquilo que ele foi chamado, demonstra que ele não tem tanto amor assim como ele diz ter, né? Tanta convicção. E é porque é a ideia da paixão, né? Quando você descobre a sua paixão, quando você descobre a sua vocação, quando você descobre o motivo pelo qual Deus te preservou, o que Deus tem para você, a sua tarefa eterna, aquilo tem que tomar seu coração. E aí você vai falar sobre aquilo. Você vai se envolver com pessoas que conhecem aquilo, você vai ficar preso àquilo, assim como uma pessoa que torce pro Flamengo está presa aos jogos, aos jogadores, à comissão técnica e toda a historicidade do time que ama. Então, é impossível que você tenha uma paixão e você não conheça nada, e você não seja capaz de defender, e você não seja capaz de explicar, de compartilhar o conteúdo daquilo que Deus colocou no seu coração. Então, como é que faz para fazer? Se prepare. Se prepare. Antigamente, né, minha formação é toda no Ministério do Belém, em São Paulo. E eu ia nas escolas bíblicas, aqueles pastores pregando, né? Porque no ano de não sei quanto, coisa porque naquela época, porque isso, porque aquilo, eu ficava...
Não está escrito isso na Bíblia. De onde ele tirou todo esse conhecimento? Olha a minha ignorância naquele tempo. De onde ele tirou tudo isso? Meu Deus do céu, ele deve orar muito. Olhava eles como sobre-humanos. Depois eu descobri que eles tinham uma biblioteca em casa. Você achava que era a revelação de Deus? Eu achava que era... Não sei de onde eles tinham tirado aquilo. Uau, mas eu leio aqui tantas vezes, não consigo encontrar essas informações. Então, na verdade, é estudar. Na verdade, é você se dedicar. Talvez essa disciplina será, com certeza, um dos crivos para a sua vocação, para a veracidade da sua vocação, seja ela em que área for. Falamos anteriormente aí sobre quem faz atalho, corta o mato, ele corre o risco de até chegar, mas não chegar preparado. Sim. Isso já aconteceu com muitas pessoas, né? De chegar, de ter a oportunidade e não estar preparado para ela. Não sei o que é pior, né? A oportunidade não vir ou quando ela vem você não está preparado para aproveitá-la. Isso acontece muito com essa geração que não se prepara. Sim. Tem paixão, tem amor. Eu acredito, quando a pessoa fala, não, eu amo isso, eu tenho paixão por isso, mas acaba tendo preguiça. E essa questão de você se dedicar, se preparar, não está relacionado a você ter vontade, está Sim. relacionado a uma disciplina. Nem sempre eu tenho vontade de orar, Sim. mas eu reconheço que eu necessito, então eu me disciplino a orar. Exatamente. Nem sempre eu tenho vontade de ler, mas eu entendo que é uma necessidade Sim. minha e eu preciso me disciplinar a leitura. Então, eu acredito que todo vocacionado, todo chamado tem que ter disciplina para se preparar. Deixa eu compartilhar uma coisa que está no meu coração. Eu queria contribuir com todos que estão nos assistindo agora. Tem gente de Moçambique, tem gente de vários lugares assistindo. Você já tem uma grande audiência, eu já falei com todo mundo da nossa missão. E eu queria dizer para vocês que muitas vezes nós ficamos tão presos ao destino que nós não aproveitamos o processo. E o processo, ele não precisa ser só doloroso. O processo pode ser prazeroso também. Então, eu fico tão preocupado no dia em que Deus vai me fazer governador que eu esqueço de aprender como gerir com o pouco que eu tenho na casa de Potifar, do pouco que eu tenho até dentro da prisão, de conseguir trabalhar, afiar o meu dom enquanto eu me preparo e ter prazer nisso e ser pleno nisso. Então, é algo muito interessante porque a gente fica ansioso de quando chegar, não entende o que a gente está passando e, na verdade, Deus está nos preparando, né? Deus é um Deus de preparação. Nós sabemos que Deus fez isso com o próprio Jesus para nos dar exemplo, e houve a preparação de Paulo, e houve a preparação de Moisés e por aí vai. Então eu gosto muito da frase que diz que Deus não está preparando uma bênção para nós, Deus está nos preparando para a bênção. Perfeito. Deus está nos preparando para a bênção. Então, se você olhar bem para a sua vida, olhar bem para as suas vivências, olhar bem para o que você passou e reinterpretar isso, você vai entender que Deus estava te preparando para gerir coisas em ambiente de caos, te preparando a gerir relacionamentos difíceis, te preparando a lidar com a pressão, te preparando. Então não foram só provações à toa, não foram só levantes à toa. Não, Deus estava te preparando, te dando força, te treinando, te colocando em ambientes, te preparando para entrar e sair e entrar, colocando palavra certa na tua boca, afiando sua visão. E a partir daí, quando chega o tempo, você então vai viver a plenitude daquilo que Deus te deu. Acho que um grande problema do nosso coração é quando você tem uma chamada, tem uma vocação, Deus te deu um vislumbre de onde você vai chegar. E você fica com aquele vislumbre ali e você começa a ficar no automático, na luta para chegar lá, e não se prepara e nem vivencia aquilo. Exemplo, se Deus diz que você vai pregar para 1000 pessoas, pregue para 10 de maneira plena. Como se fosse para 1000. Como se fosse para 1000. Prepare o seu melhor sermão. Ore, né? Como disse Charles Spurgeon, mergulha o sermão no óleo. Sirva com alegria, porque a pregação para 10 está te preparando para 1000. A pregação para 100 está te preparando para 1000. Não fique só 10. Pode ser qualquer coisa, só 10. Quando Deus me der os 1000, talvez a gente nunca vá chegar nos 1000, porque nunca nos dedicamos nos 10. Meu Deus. Forte, forte. Que possamos dizer igual o salmista, né? Preparado está o meu coração, Preparado ó Deus. está o meu coração. E quando a gente está preparado, não tem medo, não tem receio. O que adianta Deus nos colocar num lugar onde nós não estamos preparados, às vezes até para passar vergonha?
para nos perdermos. Então, em certo sentido, Deus não vai abençoar algumas pessoas porque Ele não quer te perder, você não está preparado. E também entender que a sua perseguição está atrelada ao seu nível de relevância. Meu pai. Senti Deus agora. É forte. Se você for pregar para 10, for relevante a 10, eu não vou me prender à questão da pregação, foi só um exemplo, mas eu vou utilizar a palavra relevante. Se você for relevante a 10, você vai receber uma perseguição para uma plataforma de 10. O embate espiritual, o desgaste, o antes e depois dos bastidores. Para 1000, é para 1000. Então, se você não estiver preparado, você vai servir e você vai morrer debaixo do zimbro. Meu Deus do céu. É uma pergunta a se fazer, né? Vamos lá, eu me preparei em questão de esforço, dedicação, de estudo para aquela área que eu desejo, que eu sonho e almejo. Mas será que agora também eu me preparei para as perseguições, para os levantes, para as contrariedades, para os confrontos que eu vou enfrentar, para as adversidades? Será que eu me preparei também para os levantes que haverá? Porque uma coisa é você estar preparado intelectualmente Sim, e tal. sim. Mas será que você está preparado espiritualmente? Você está com um psicológico preparado para as contrariedades que vai sobrevir? As críticas? E ninguém escapa disso, né? Ninguém escapa disso. 2 coisas que Deus me visitou e falou com a minha alma foi sobre os níveis de relevância. Se você for relevante no bairro, Satanás e pessoas vão te perseguir pelas ruas. Se for relevante na cidade, vão te perseguir entre as estradas, entre as rodovias. Se for relevante no país, vão te perseguir de estado em estado. E se for relevante internacionalmente, vão te perseguir entre as nações. Quanto mais relevante, maior é a perseguição. Quanto mais relevante, maior a perseguição. E, paralelo a isso, uma coisa que Deus me disse também é que o diabo vai tentar fazer do seu legado uma corda para tentar te enforcar nela. Meu Deus. Então, imagine que aquilo que Deus te deu para ser uma bênção pode se tornar a sua maldição. Imagine que a plataforma, por exemplo, imagine que a empresa... Eu estou falando para pessoas aqui que vão se identificar com o que eu estou falando. É carne quente no mundo, é vida. É vida. Deus te deu uma empresa e essa empresa está crescendo e Deus te deu a estratégia e Deus te deu colaboradores e, de repente, aquilo se torna um peso tão grande que você está morrendo. Morrendo emocionalmente, morrendo por causa da pressão, morrendo porque... E eu oro pessoas assim que cresceram tanto que agora recebem ameaça de sequestro e se preocupa com os filhos. E como é que vai ser agora? Por conta do crescimento, por conta de tudo que Deus deu. Então, a unção atrai perseguições. A unção incomoda. A unção vai fazer com que, por exemplo, Davi, enquanto estava lá com as ovelhas, ele tinha uma perseguição mínima lá de ursos e por aí vai. Mas aí quando ele chega no nível de tomar o trono ungido, ele então vai ser caçado por um exército. Caçado por um exército. Então, deve haver essa preparação, essa maturidade. Muitos de nós falhamos nessa maturidade, nesse nível de maturidade, porque somos humanos. Então, esse nível de perseguição, ele vai tocar o seu emocional. E aí, se você perder a cabeça, você perdeu tudo. Perfeito. Pastor, e aí a gente volta para o início, Sim. nas perguntas que te faz, né? Qual o caminho para chegar? Então, não existe um caminho específico. Deus já trilhou um caminho para cada um de nós. Sim. E o caminho que Ele trilhou para mim, Ele vai me preparar para aquilo que eu vou viver no futuro. Eu não posso querer saber o caminho que você trilhou, porque eu não estou preparado para enfrentar as guerras que tu enfrentou. Sim. Eu tenho que trilhar o meu caminho, porque já tem guerras que Deus está permitindo e essas guerras vão me preparar para o futuro, né? Exatamente. Então, a gente entende... Eu penso que nós devemos estar perto de Deus, perto do Espírito Santo. E também confidenciar as nossas lideranças, pessoas que nós amamos, a nossa vocação. Então, eu fico perto de Deus, descubro qual é a minha paixão e compartilho com pessoas ali que estão ao meu redor, que me amam, né? Às vezes a gente quer levar pessoas ao topo com a gente, enquanto as pessoas nem querem que a gente esteja no topo. Então, vai ser ruim compartilhar com quem não te ama, com quem não percebe Deus na sua vida. Mas a partir do momento que você tem alguém que percebe Deus na sua vida, que você tem o coração ali unido, você vai compartilhar. E, a partir daí, nada é por acaso. O próprio Paulo diz que todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu propósito. Então, até as coisas ruins contribuem.
Até as dores contribuem. É uma reinterpretação de tudo. É quando você entende que Deus permitiu passar para que você tivesse sensibilidade com quem está passando. Que Deus permitiu passar para que você pudesse dizer para as pessoas, eu passei por aí e eu venci. Que Deus permitisse passar para que você não fosse um infante, alguém que leu sobre, alguém que ouviu sobre, mas que não teve uma experiência pessoal. Tudo isso faz parte de uma preparação. Então, quando você descobre a sua paixão, fica ao lado de Deus e vai atuando nela, crescendo nela, esse é o caminho de preparação. E onde Deus quer te levar, Ele vai te levar. É incrível, incrível. Eu vivo coisas muito loucas na minha vida. Eu estava agora pregando em Moçambique com o James. Mandar um abraço para ele, pastor James Mukami. E ele foi a primeira alma que eu ganhei em Moçambique, em 2011. Meu vizinho, 14 para 15 anos de idade, discipulei, batizei nas águas e hoje ele é pastor. Passaram-se muitos anos, ele cresceu, se formou em inglês, né? Hoje ele é funcionário do governo em Moçambique. E eu tô ali precisando de alguém para interpretar, então falei com algumas pessoas, com o Dambuza, que também esteve interpretando, né, meu amigo, um abraço, Dambuza. Acabou a Eurídice também, um abraço para todo esse povo maravilhoso de Moçambique. Mas o James foi interpretar, e eu tô ali, levante suas mãos, lift your hands, Deus está aqui, God is here. E quando a gente tá falando ali, de repente eu olhei e falei, gente, esse aqui é o James. Que a gente morava num lugar muito ruim, era muito ruim, A lâmpada ficava dentro de uma grade, porque se não tivesse dentro da grade, até a lâmpada roubavam. Meu Deus. Um lugar bem complexo. Não tinha água, não subia água. Um lugar assim bem complexo. Muito perigoso à noite, de roubo, de assalto. E quando eu ganhei ele para Jesus lá atrás, eu falei para ele, você imaginava? Eu disse para a mãe dele, você imaginava que depois de todos esses anos, nós estaríamos aqui com mais de 1.000 pessoas pregando e o James estaria me traduzindo? Olha o caminho de Deus. Então, se eu tenho que dar uma palavra para alguém hoje, acredita na força do teu chamado. Enquanto você se prepara, enquanto você vivencia tudo o que tiver que vivenciar, enquanto você sofre tudo o que tiver que sofrer, enquanto você aprende tudo o que tiver que aprender. Não se renda a essa ansiedade, essa loucura de pessoas que atropelam os outros para chegar, de pessoas que se vendem, que compram, de pessoas que se desesperam, de muita gente que desiste antes de chegar. Gente que tem a visão daquilo que Deus quer para ele, mas é tão distante, e Deus dá a promessa, mas não dá o caminho. Ele não dá a data. Então, muitas vezes a gente vai vivendo uma circunstância e vai vivendo ali as situações que não tem nada a ver com aquilo que Deus chamou. Não tem nada a ver com aquilo que Deus falou com você. Não tem nada a ver com aquilo que Deus usou os profetas para falar. Nessa hora, você precisa ter essa fé, acreditar no poder do seu chamado e continuar caminhando. Nada melhor que um dia após o outro. Os anos passam. Há tempo para todas as coisas. E quando chega o tempo, Deus cumpre. Quando chega o tempo, Deus faz. Então, fique firme, esteja preparado. Que maravilha, que coisa boa é ouvir isso. Isso nos dá esperança, porque no meio das adversidades, contrariedades, dificuldades, ouvir testemunho como esse é bem recompensador. Sim. Porque a gente fala das dificuldades, sim, das lutas, das intempéries, mas a gente precisa falar também que é satisfatório. É satisfatório. Não. A recompensa uma hora vem, né? E você esquece da dor. Naquela hora ali, você não está lembrando da dor. Naquela hora você está celebrando, literalmente. Você até diz, né? Valeu a pena as dores, valeu a pena as dificuldades, né? Mas também o que evidencia que alguém realmente tem um chamado, que tem o fogo de Deus, a paixão de Deus pela vocação, é isso, né? É ter vontade de desistir e não desistir. Não porque não tem vontade, não porque não deseja, não porque não quer, é porque o chamado é mais forte, né? Olha, tem algumas coisas que a gente ouvia, que eu ficava muito irritado, né? Vi um pastor pregando para uma multidão, ouvi alguém fazendo uma coisa muito relevante e a pessoa dizia assim, eu não queria estar aqui. Aí eu, não queria estar aí. Claro que queria estar aí. Não queria estar aí. Eu já ouvi algumas vezes e eu pensei, não queria o quê? Mas, na verdade, o caminho para chegar lá é muito complexo. Sabe quando eu descobri que eu tinha uma chamada para Moçambique? Quando eu fiquei ilegal. Quando eu fiquei sem documentação. E me roubaram. Alguém que se disse intermediário, alguém que se disse da migração, alguém que se disse há muitos anos atrás,
Ele sumiu com o dinheiro, com o passaporte, com tudo. E eu fiquei com muita raiva. Na verdade, assim, irmãos, me perdoem, eu fiquei com ódio no coração. Deus já me perdoou por isso. E eu falei, eu vou embora daqui. Não, vou embora daqui. Hoje eu vou embora daqui. Não faz sentido estar aqui. Porque essa pessoa ainda era crente. Então eu falei, eu vou embora daqui. E na hora que eu falei, eu vou embora daqui, o coração pesou. E eu falei, uau, é verdade mesmo que eu não consigo ir embora? Que o meu livre-arbítrio se transformou em servo-arbítrio e eu não consigo ir embora. Que o meu coração está aqui, que o meu prazer está aqui. Então chega um momento que Deus vai te testar, vai permitir situações e você vai olhar para dentro de você. E é bom o autoconhecimento. É muito bom o autoconhecimento. Eu amo os profetas, Deus fala através de profetas, mas chega um momento que você precisa crescer o suficiente para que as palavras dos profetas sejam uma confirmação daquilo que Deus te deu e não a única direção. Então chegou um momento que eu olhei para dentro de mim e disse, já não é mais profetas, já não é mais quem pôs a mão na minha cabeça. Agora é eu, agora é a minha alma, eu estou preso a isso. Então eu vou resolver, eu vou recuperar o dinheiro de alguma forma, eu vou pegar minha residência, eu vou aprender com isso, porque só existe uma desgraça perfeita, aquela que você não aprende nada com ela. Então hoje, para mim enrolar, tem que fazer curso. Porque agora eu peguei. Como é que funciona? E aí você então vai vivenciar seu chamado com todas essas contrariedades. Elas ou te matam ou te confirmam. Eu gosto do Buster Jakes quando ele fala sobre enterrar ou plantar. O processo é o mesmo. Abre-se um buraco, joga lá dentro, taca a terra por cima e você escolhe se você foi plantado ou se você foi enterrado. Então todo esse processo pode te matar ou pode fazer nascer uma nova coisa, uma nova inteligência, uma nova maneira de fazer, um novo caminho. Eu tô pregando para alguém, eu tô sentindo Deus. Eu tô arrepiando aqui. Eu tô sentindo Jesus aqui porque alguém pode se sentir enterrado, sentir que o seu chamado, que o processo de Deus na sua vida, daquilo que Deus chamou para fazer foi enterrado, e não. É um processo doloroso. Quem quer ficar com terra por cima da sua cabeça num ambiente úmido e escuro? E não tem semente que cresça se não for assim. Né? O parábola do semeador está aí. Se ficar exposto, o sol queima. Se ficar exposto, as pessoas pisam. Se ficar exposto, as aves comem. Mas então Deus permite com que fique coberto, escondido. Se for uma semente de Deus, não é enterro, é plantação. Vai nascer algo novo. Vai nascer algo tremendo, algo poderoso. E o nome de Deus vai ser glorificado. Uau, que maravilha, que coisa boa. A gente poderia ficar aqui só na preparação. O podcast todo, né? Tem que fazer um podcast contigo só falando sobre preparação, maturidade. Vamos pra cima. Mas existiu o Daniel Nogueira antes de conhecer a Jesus? Existiu. Quem era ele? Como vivia? Eu não posso chorar, porque não borra a maquiagem. Gente, ai, meu Deus, já me humilharam aqui hoje, antes de chegar nesse podcast. Me humilharam. O Léo ali deixou o inimigo usá-lo, viu? Pelo amor de Deus. Deixa eu me defender. Eu só falei a verdade, nada além da verdade. Não, nada além da verdade, não. Como é que pode, gente? Meu Pastor Deus. Daniel Nogueira, ele chega aqui me humilhando e ainda dá uma palavra dessa. Deus nem poderia usar para dar uma palavra dessa aqui. Ele chegou aqui dizendo que tem 40 anos. Deus tem seus favoritos. Ele chegou aqui dizendo que tem 40 anos. Aí o inimigo, da mesma forma que usou o ladrão da cruz que estava na esquerda, entendeu? Falou, olha aí, Fábio, você com 33 está mais acabado do que... Ai, Jesus amado. Eu não tenho nada a ver com isso, é uma coisa extremamente interna, não tenho nada a ver com isso, tô indo embora daqui a pouco. Mano, ele tá com 40 anos, não tá com maquiagem não, viu? Vou fazer 41. Vou fazer uma enquete ali. Quem parece mais velho? Não, faz isso não, Não, pelo faz amor de isso, Deus. pelo amor de Deus. Deixa o inimigo te usar não, senão eu fico depressivo depois. Quem era o Daniel Nogueira? Como vivia? Eu amo meu pai, amo minha mãe. Meu pai faz um tratamento de câncer de próstata hoje. Eu cuido do meu pai naquilo que posso. Minha mãe tem 70 anos. Eu sou pastor da minha mãe. Hoje minha mãe congrega conosco na Missão Azusa, na base em São Paulo.
Mas eu cresci sem eles. Dos 7 em diante, 8 em diante, eu cresci com meu irmão mais velho. Fiquei algum tempo sem contato com meu pai e com a minha mãe. Os anos passam e hoje eu entendo muitas coisas que eu não entendia naquela época. E eu cresci, eu tive uma infância muito ruim. A infância e a adolescência muito ruim. Cresci num quarto de pensão no centro de São Paulo. Eu morei em muitas casas, Fábio. Eu morei em muitas casas. E eu sempre me acostumei a dormir no sofá, a dormir num colchãozinho no chão. Morei em muitas pensões, né? Porque o meu irmão ele invadia as pensões e alugava os quartos. Então, meu primeiro emprego mesmo foi limpar o banheiro da pensão, limpar o corredor e tal. E as pensões, eu não sei como está hoje, embora existam muitas pensões no centro de São Paulo, mas ainda é um tratamento muito difícil, porque eu respeito o trabalho da polícia, estou falando de uma coisa específica, de um tempo específico, mas a polícia invadia as pensões quarto por quarto. E era um negócio muito ruim, porque alguém chutava a sua porta, quarto por quarto. No quarto era a sua casa, então no quarto tinha tudo, tinha fogão, tinha pia, no quarto só não tinha banheiro, mas tinha lá o sofá, tinha a mesa, era um negocinho apertadinho, aquela coisa ali. Então, de repente eu tava, sai, com a arma assim na sua cara, você ficava desesperado. E aí eu tive uma infância muito difícil, uma adolescência muito difícil, parei de estudar, eu até postei esses dias um trechinho, eu já não falo mais muito sobre isso hoje, mas eu parei de estudar, fiquei ali mesmo num movimento de abandono. Eu nunca morei na rua, algumas pessoas, quando eu contava muito testemunho, pensava que eu tinha morado na rua. Eu nunca morei na rua, morei com o meu mais velho. Mas tive uma infância que dizia: esse negrinho aí vai dar trabalho para a polícia. Vivi todo tipo de racismo, de humilhação, passei fome. Foi um período muito complicado da minha vida. E eu sempre fui melancólico, né? Então eu tive muita mágoa, muita dor, muita angústia. Foi um período muito complicado. E eu conheço Jesus, eu conhecia Jesus porque eu fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade, quando meus pais ainda viviam juntos. Então, quando houve ali o divórcio dos meus pais e eu vou morar com o meu mais velho, todo mundo, meu irmão estava fora da igreja já, então eu vivi esse período longe de Jesus e não tinha... Eu conhecia a igreja, mas não tinha uma experiência pessoal profunda, né? Com 7 anos de idade eu tive uma experiência do batismo, foi algo que eu nunca perdi, sempre ficou comigo, mas essa experiência mais adulta, você pode dizer assim, eu nunca tinha tido. Então, foi com 14 para 15, já em depressão, já em pensamento de morte, sem entender por que eu estava vivo. Acho que a pergunta era essa. Por quê? Porque assim, eu perguntava por que eu nasci para passar por tudo isso que eu tô passando. Isso com 15 para 16 anos. 14 para 15. 14 para 15 anos. Já claro, a maturidade ela não vem com a idade, vem com o peso da responsabilidade, né? Então, com 14 para 15 anos, quem viveu essa responsabilidade acaba tendo a maturidade para ter esse pensamento. Centro de São Paulo, nunca foi coisa para iniciante. Centro de São Paulo você tem os viciados em droga, você tem o pessoal que mora em situação de rua, você tem os ladrões, você tem... os que roubam por necessidade. Os que roubam por necessidade, você tem um trânsito de pessoas de tudo quanto é lugar do país e do mundo. Então, quem cometeu um crime em Alagoas, um exemplo, vem para São Paulo fugindo e vai ficar numa pensão, que é o lugar onde você não precisa de depósito, é o lugar onde você não precisa de documentação, você simplesmente paga e entra. Então, já tinha visto morte, já tinha visto muita coisa. Violência, já tinha visto ali muitas drogas, já tinha visto muita coisa. E acabou se envolvendo com o submundo de alguma forma, não? Me envolvi. Eu tive o meu período de fumar maconha, de estar ali com o pessoal e tal. Novo assim, 14, 15 anos? Muito novo. Parei de estudar muito cedo. Tive esse período mais complexo de estar ali no meio. Nunca fui do crime, mas andava com as pessoas que eram. Isso nos meus 14, 15. 14 para baixo, né? 12, 13, 14. Vivia na pensão ali e não tinha pra onde correr. Acho que em certo sentido você é fruto do meio, né? O meio era esse. Meus amigos eram aqueles.
né? As pessoas que estavam comigo. Acaba sendo conivente ou cúmplice de alguma forma. E Deus entrou lá. Eu costumo dizer que Deus entrou na pensão onde eu morava e me chamou. A minha experiência com Deus não foi um evangelismo de terceiros, embora eu procurei amigos para me levar para a igreja, mas foi o próprio Deus. Eu tive uma crise de choro, eu chorei muito e ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu te amo, eu sou teu pai, sou tua mãe, eu tenho. Mas foi em qual contexto? Como assim? Tu estava clamando, estava começando a se... A gente nunca... Nossa família, e aí você vai me fazer chorar. Meus irmãos, nós nunca nos desvencilhamos da igreja totalmente. Então, a gente cantava, a gente relembrava os momentos de infância. Então, eu sempre falava com Deus. Sempre falava com Deus. Sempre falava com Deus. Sempre falava com Deus. Então, foi um desses momentos. Chorei muito e falei com Deus. Você perguntar por que Deus não me mata? Estou vivendo tudo isso aqui, só sofrimento, só dor. E aí eu ouvi a voz de Deus falando nitidamente comigo, eu nunca vou esquecer. E eu tinha dois amigos que estavam me evangelizando, né? Vamos pra igreja, você precisa ir pra igreja e tal. E eu tirava um sarro, quero saber de igreja, pô, tá tirando. E aquele negócio todo de moleque, louco. E aí eu que liguei pra eles e disse, agora é o dia, eu quero que você me leve na igreja. Quero que você me leve no culto. E aí me levaram, eu já fui consciente de que eu tinha que voltar. E aí iniciou minha nova fase. Minha nova fase. Que foi também muito difícil. Porque eu vim, pastor Manuel Costa foi que me recebeu. E eu fiquei algumas vezes na casa dele, muitas vezes na casa dele, porque eu ficava entre a pensão e a casa dele. Então na pensão era aquele ambiente. E a casa dele era o lugar que eu conseguia me preservar. E aí você enfrenta zombaria, piadas, tal. Enfrentei alguns níveis de rejeição, né? Você morreu, você mudou muito, você não é mais amigo, você não é mais meu irmão. Enfrentei alguns níveis de rejeição. Rejeição e tentação ao mesmo tempo, né? Sim, total. E aí eu fui ficando, aí eu me entreguei. Eu acho que eu penso que eu comecei a ficar muito entregue nesse período. Porque eu ficava na casa do pastor e ficava fazendo o quê? Orando, lendo a Bíblia, e dando escola dominical e pregando nas casas, e aí fui embora. Quando eu vi, eu estava recebendo convite para pregar fora. Sem teologia, sem nada. Na raça. Na raça. E aí Deus batizava muitos adolescentes com o Espírito Santo, e o pessoal, eu sempre falei com facilidade, né? Então o pessoal falava como você fala bem e tal. Eu acho que eu gritava mais do que eu grito hoje. Será? Sério. Tinha o pessoal que me chamavam muito de Danielzinho e me chamavam de Galileu. Galileu tinha um tempo na minha vida, chamava de Galileu. Cadê o Galileu? Tal. Ia muito pro monte, aí foi um tempo que eu busquei muito. Ficava 3 dias no monte de jejum e oração. Isso também se torna uma grande importância para quem veio do mundão, né? Exatamente. O mistério de Deus, o monte, a entrega, a intensidade. A intensidade. Eu fui muito intenso mesmo. E eu penso que essa transição, ela foi uma transição muito forte, porque eu tive a fase de perdoar meus pais, eu tive a fase de ter amor próprio, né? A fase o que me ensinou a comer de garfo e faca, eu aprendi na igreja. E aí é a hora que eu valido o trabalho da igreja. Talvez não tanto a igreja, a instituição, a ata, o estatuto, mas o povo. Eu vou ser eternamente grato. A igreja cuidou de mim e cuida até hoje. Então, eu recebia cueca, antitranspirante, me levaram para a escola. Prestou barba, né? Nunca tive, você acredita? Nunca teve, não? Agora é a vez dele me humilhar, eu vou me levantar contra ele daqui a pouco. Nunca teve barba, não, pastor? Não tem, não? Eu sou pelado, eu não tenho pelo. É mesmo? É caboclo, é índio? Eu sou índio. É mesmo? Não tem nada? Nada, não tenho nada. Às vezes nasce pra me humilhar, nasce um fiapinho aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Vamos dar um minoxidil de presente pro pastor? Vamos dar umas dicas. Não, eu tô pregando contra esses irmãos. A Bíblia diz. Não, mas tu veio de uma escola do Belém, então. No Belém não tinha problema, né? Não Então tem, tava tranquilo. eu tenho que ficar fazendo sempre, né? Ainda mais o meu. Em Moçambique a gente pede. Isso aqui é interessante. Em Moçambique a gente pede para que a igreja não use barba, porque em Moçambique tem muitos muçulmanos. Muitos. Então
Então, se você usar essa barba cheia, eu não estou mandando indireta para ninguém aqui, eu queria só que se você usar essa barba cheia, vão falar para você, salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum, salam. E aí você vai responder aleikum salam. Porque é a comunidade muçulmana que usa a barba cheia. Então, para a gente não ser identificado como membro de uma outra religião, num lugar onde eles são muita gente, a gente aconselha. Então, os nossos usos e costumes é aquilo que a gente tem como a nossa casa. Interessante. Nossa Pastor casa. Zé Wellington Bezerra Eu da não Costa, falo meu nada. presidente, tem razão. Muita razão. Tá vendo? Eu não sabia disso. Então, mas não- é interessante, você vai para pro Não Oriente tem base Médio. bíblica, não tem base bíblica, né? Nós não damos base bíblica. Nós temos nosso uso e costumes. O uso é local, o costume é regional. Mas precisamos nos diferenciar. Precisamos nos diferenciar. É um costume nosso lá. Imagina eu, o assembleano... Hã? O pessoal da teologia, os reformados usam muito, né? Nada contra. Mas nós, da nossa comunidade em Moçambique, nós aconselhamos, né? Não proibimos. Né? Ninguém vai ser colocado para fora da igreja por estar de barba, mas aconselhamos a não ter para nos diferenciarmos da comunidade muçulmana. Não, pastor, mas eu acho interessante essa colocação porque a comunidade muçulmana está crescendo absurdamente em todos os lugares do mundo. Então, praticamente, vamos voltar ao início. Se nós queremos nos diferenciar... Agora tem escolas de missões que deixam barba literalmente para se identificar com eles, para evangelizá-los e tudo mais. Não é o nosso viés ali especificamente onde nós servimos. Ali a gente ganha pela diferença mesmo. Né? A gente tem muitos ex-muçulmanos que congregam conosco e a gente ganha ali pelo evangelismo mesmo, mais tradicional e tal. Então já tem países muçulmanos que você vai entrar só de barba, né? Porque você vai ter que se identificar com eles, você vai ter que ter aquela vivência toda para poder ter proximidade e linguagem e então pregar o evangelho. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente faz mesmo pela diferença. Boa. Pela diferença. Boa. E a igreja cuidou de mim. Então eu vim e acho que aí nasce a minha missão. Aí eu descubro a minha paixão. Eu costumo dizer que Deus permitiu eu passar por todas as situações para que hoje eu pudesse fazer pelos outros que não fizeram por mim. Então, as brechas que deixaram... hoje nós temos na base em Moçambique crianças que nasceram na base, literalmente. Deus usou a sua experiência de vida... Exatamente. Usou o abandono, usou a dor, usou os traumas para que eu pudesse tocar vidas. Mas teve um momento Isso toca a minha maneira de pregar, isso toca... Todas as minhas vivências têm muita influência desse período. Mas teve Dessa transição. um despertar de Deus para isso, né? Uma experiência Teve. que te conduziu a isso, né? Teve. Na verdade, quando eu vim, nesse período todo, eu pensava que eu só iria pregar, né? Todo mundo via um potencial em mim. Então eu falava, não, esse menino é pregador. Eu não saí da missão para itinerância, que a maioria dos itinerantes saem da missão para itinerância. Sim. Né? Então falo, eu tive experiência missionária, fiquei em Minas, fiquei não sei aonde e tal, viajei transcultural e tal, e hoje eu sou pastor de igreja, presidente ou itinerante. No meu caso, não, eu migrei da itinerância para a missão. Então, esse movimento que eu fiz foi um movimento baseado numa direção de Deus muito forte, numa paixão, numa visão de Deus muito forte, irresistível. Como é que foi? Eu estava no IBAD no ano de 2005 e nós tivemos a irmã Doris e um abraço a toda a comunidade ibadiana. Eu estive agora em Xinguara, encontrei com vários amigos, Leonébio, Lucas e outros, pessoal muito especial, nossos contemporâneos do período do IBAD. E a irmã Doris, a fundadora, era americana e ela abriu o IBAD junto com o pastor Colenda, que é seu esposo, já faleceram, já estão no Senhor. E eles iniciaram o IBAD e ela como missionária. Então, toda quarta-feira nós tínhamos uma concentração missionária. Então, a gente recebia missionários de fora, ou os alunos faziam um estudo sobre algum país e faziam uma apresentação. Toda quarta. Numa quarta, veio a pastora Rebeca Câmara falar sobre o trabalho que eles estavam fazendo na África, maiormente em Angola. Então, quando eles começam a falar, meu coração começou a arder. Então, eles falando sobre o trabalho com crianças, trabalho com mulheres, trabalho com jovens, trabalho com obreiros e tal. E foi falando. No final, ela falou, nós vamos orar para que Deus levante pessoas.
E aí eu dobrei o joelho e comecei a orar. Eu costumo dizer, toma cuidado com a sua oração, né? Porque eu falei, Senhor, levanta pessoas para a África, levanta pessoas para fazer diferença, levanta pessoas, Senhor, que saiam desse ambiente de conformidade, de conformismo, de facilidade. Me entre mesmo como transformador. E aí Deus falou comigo, eu estou chamando você, eu te darei uma experiência missionária em África. Não vou levantar pessoas, vou levantar você. A partir dali foi algo tremendo, porque Deus começou a falar muito comigo e eu comecei a estudar, eu já mudei toda a minha perspectiva. Meu TCC no seminário foi Pentecostalismo e Negritude. Eu estudei sobre todo o movimento pentecostal entre negros e mestiços. Então, comecei do Gênesis ali, comecei da Reforma Protestante, tratando sobre toda a ligação de Deus com a negritude, desmistificando aquelas teologias que eu não acredito nelas, maldição de Caim e toda aquela coisa de Cã e por aí vai, tratando ali sobre todas essas vivências teológicas e depois falando sobre a própria reforma e como os negros eram tratados. Depois entrei no período da diáspora africana, da escravidão, e aí fui cair na Rua Azusa, e aí li o livro do pastor Marco Davi de Oliveira, A Religião Mais Negra do Brasil, porque mais de 70% dos pentecostais são negros ou mestiços. E aí comecei a estudar, me aprofundar. Então, eu saí do seminário mergulhado nessa coisa de África, de negros, de negritude. Foi até um tempo um pouco ativista, mas aí encontrei o meu lugar no reino, no que eu tinha que realmente fazer. É que se não tomar cuidado, você deixa de ser um missionário, perde o propósito para ser um ativista, né? Exatamente. Então eu entendi meu lugar, entendi o equilíbrio, e aí saí do seminário em 2008, fui à Bolívia, Argentina, fiquei 1 ano na Bolívia, servindo na Universidade Católica de Bolívia. Então a gente trabalhava lá com o movimento estudantil, iniciamos uma igreja ali, pastor Carlos Feitosa, que já faleceu também, e aí não era meu país de vocação específica, se bem que eu gostava muito da Bolívia. E aí fiquei 2009, 2010 na itinerância, pregando, viajando, DVD, CD, livro, naquela época, né? Os jovens não sabem nem o que é isso. E aí, em 2011, pastor Leidi Ribeiro, confidenciei com ele sobre o meu desejo de África, sobre o meu desejo de servir missões. E aí, naquele tempo, pastor Dionísio, tinha um trabalho ligado ao pastor Dionísio na Matola. Pastor Roberto e missionária Célia, casal meus pais em África, que eu amo muito. Lucas, Thaís, são minha família. Foi a primeira família que me recebeu em África. E dá vontade de chorar, porque são pessoas que... O diabo coloca algumas pessoas no seu caminho, mas Deus também coloca pessoas no seu caminho. E as pessoas que Deus coloca, elas vão com você até o final, elas vão te abraçar, elas vão te encorajar, elas vão te pôr para cima, elas vão te proteger, elas vão fazer o papel de Deus na sua vida. É Deus fazendo através delas. Deus se revelando através delas. São anjos. Exatamente. De forma física que Deus coloca, Total. E esse pessoal me recebeu, e aí eu fui para a Igreja Evangélica Missionária. Deixei tudo. Itinerância, trabalho, tudo que eu tinha aqui, e fui para a missão. Então, quando eu cheguei lá, foi muito legal, né? Porque, assim, tinha uma igreja sem porta, sem janela, que era uma igreja que estava em construção, mas tinha as cadeiras, o som, iluminação, e aí eu preguei, foi uma bênção. E aí, a quem me levou voltou para o Brasil, eu fiquei. E só tinha eu de brasileiro nessa igreja. Então eu tive contato com os moçambicanos, assim, na primeira semana, eu e ele sozinho. E aí, voltei no próximo culto. Não tinha cadeira, não tinha energia elétrica, não tinha som, era tudo alugado. A igreja não tinha nada. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, cara? Porque não tem nada, não tem um mínimo. Não tem um mínimo, o pessoal senta no chão ou nos tocos assim que tinha. E aí eu gosto muito de contar isso, que uma mãe veio cantar, aquele turbante e tal. Ela cantou, Mambo Jesu, amém, Acataura, amém, Tino Acuenda, Passarece assim, Adari pizza, amém. E aí deu aquele choque, eu perguntei pro
Para quem estava do meu lado, o que essa senhora está cantando? O que significa isso? Ela está cantando, Jesus disse, eu só saio daqui depois que a obra estiver completa. Meu Deus. Aí o Espírito Santo me visitou e aí em pouco tempo nós colocamos energia elétrica, cadeira, porta, quando fizemos o altar, e foi uma grande revolução, e eu glorifico a Deus que o James é um deles, mas a gente tem muita gente, muita Fausa, Tanaka, meu Deus do céu, muita gente que era dessa época e que hoje são pastores e pastoras. Literalmente. Gente que nós fazemos a EBJ, é uma longa história, Deus história. faz, continua fazendo a grande obra. Era um obra. negocinho de caniço, assim, com um buraco no chão, era o banheiro. Era um negocinho de palha, assim, quadradinho de palha, com um buraco no chão. E Deus fez uma obra, esse pessoal tá voando. Sai na televisão lá, tocam vidas, cantam, pregam, uma galera, tem muita gente. Tocam vidas e pregam e viajam. E Deus tem feito uma obra muito bonita, foi a minha primeira experiência. Então, esse despertar com todo o sofrimento envolvido foi o que me fez. Eu penso que a gente pode ter dúvida sobre o que fazer, sobre como fazer, mas eu acredito muito, foi a minha experiência, que quando você chega num nível de revelação, a convicção é muito profunda. É muito profunda. A convicção é muito profunda. Com muito sofrimento envolvido, tal, mas a convicção... Eu sonhava. Eu tinha revelações. Os profetas falavam. Era um negócio assim... Eu brincava, né? Que parece que Deus catava um CD e ia trocando só os aparelhos, mas a mensagem era a mesma. O hino era o mesmo. Deus falando, tem uma obra, vou salvar vidas através de você, vai ter uma grande obra, vou cuidar de pessoas, vou fazer crescer e tal. E nesse tempo, eu não tinha carro, nesse tempo era muito difícil, era uma estrutura muito frágil, né? Hoje nós temos 4 bases com piscina, hoje nós temos mais de 12 funcionários, hoje nós temos aí pessoas servindo, uma igreja, uma construção para 1.000 pessoas, e mudou muita coisa. Deus realizou uma grande obra. Está realizando. É uma obra inacabada, né? Eu sou no processo ainda, né? Levantando novas parcerias, servindo, cuidando de pessoas, mas assim, para quem viu o seu começo, não diria que chegaremos até aqui. E aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar fiel até para terminá-la. É interessante que o senhor falou aí que é difícil não ter dúvida. Dúvida tem. Eu lembro até daquela fala de Paulo aos Romanos 4:20, e não duvidou Abraão da promessa por incredulidade. Ele não duvidou por ser incrédulo, mas ele duvidou por alguns detalhes, que eu quero crer que foi o tempo, né? O tempo passou e as coisas não aconteciam. Então vinha a dúvida, será? Exatamente. Né? Ele não era incrédulo, mas por não acontecer dentro do tempo que ele tinha planejado, esperava, tinha colocado expectativa, ele, será que vai acontecer? Tô velho, olha só, já não tem mais aquele vigor de antes. Então, eu acredito que na obra missionária, ainda que Deus tenha um chamado, você tem essa convicção que Deus fez a promessa. Tem o tempo que você vai ficar ali naquela angústia, é normal, mas tem um tempo de uma revelação mais alta, que aí, meu irmão, acabou. Para viver ou para morrer, você vai cumprir. Para viver ou para morrer, você vai cumprir. Quando você não consegue mais se conter, né? Recebi uma ordem e tô obedecendo. Literalmente. Literalmente. A minha família falou, meu, o que você quer fazer na África, cara? Você tá louco. Você quer ser africano? Você tá maluco? O que aconteceu com você? Mas não, é uma vocação. E você foi para lá sozinho, praticamente, né? Fui sozinho. Não, nunca fui. Não. Quando eu cheguei em Moçambique, eu cheguei sozinho, e sem família, sem ninguém, sem meus parentes, assim, e sem brasileiros, né? Porque quando eu cheguei, na missão que eu estava, só tinha eu de brasileiro. Então, eu aprendi muita coisa na raça, né? E aí a gente entra nessa questão cultural, que eu queria muito compartilhar. É um dos maiores desafios. É um dos maiores desafios. Nós temos a batalha espiritual, que é um desafio. Nós temos as finanças, que é um desafio. Mas a questão cultural é muito diferente. Porque a questão cultural você coloca como mais desafiador do que a batalha espiritual e do que a questão financeira? Eu coloco por causa dos atravessamentos. Por exemplo, em Moçambique, as pessoas acreditam muito na feitiçaria, mas acreditam cegamente. Então,
E é cultural. Então, em Moçambique, a feitiçaria, o curandeirismo, ele não é uma religião. Lá não tem um ilê, lá não tem um candomblé, uma umbanda, não. Lá, cada casa tem o seu altar. Então, a cultura da feitiçaria, que não é uma religião, é uma cultura, é a maneira que as pessoas vivem, ela é tão forte que atravessa todos os outros temas. Inclusive é interessante porque tem islâmico macumbeiro, tem crente macumbeiro. Por quê? Porque é cultural. Crente feiticeiro. Muitos. Muitos. Inclusive, talvez a maior igreja, a maior comunidade evangélica que tenha lá seja envolvida totalmente. Aí chama de tradicional, né? Envolvido com a cultura, totalmente. Totalmente. Canta os nossos hinos e tal. Lá quando cai demônio, eles não expulsam. Porque o demônio tem alguma mensagem para dar. Hã? É isso mesmo. Mergulha 7 vezes no batismo. Batiza nu. É um negócio muito derrama. Coloca leite na cabeça, amarra cordão. E eles acreditam na mensagem que o demônio tem para Esse entregar? grupo específico, sim. Esse grupo específico. Porque são igrejas que não abriram mão da tradição. Cultural. Cultural, que é a feitiçaria. Entendeu? Que é a feitiçaria. Então, eu penso que a cultura... Porque não é a nossa cultura. A nossa cultura, por exemplo, ou você é da igreja ou você é da macumba. A nossa cultura. Sim. São religiões diferentes. Né? Agora, no caso lá, é a própria base da cultura. Uma outra coisa interessante, a cultura do tratamento com mulheres. A cultura, que na nossa igreja em Moçambique é uma igreja que as mulheres têm total liberdade de servir. Mas culturalmente, a sociedade é patriarcal e não matriarcal. Então as mulheres é como se estivesse há 30 anos atrás no Brasil, conquistando seu espaço. Fazendo coisas na igreja, por exemplo. Né? Aí você tem, por outro lado, por exemplo, uma coisa simples, mas que tem um peso. As pessoas não me olhavam nos olhos quando eu cheguei. Nessa comunidade específica que eu estava, é falta de respeito encarar. Não pode olhar nos olhos? Não. Então, assim, a gente não tem essa coisa de... Sim. Cara, me olha nos olhos, veja sinceridade. Ou senão, pô, eu tô conversando com o cara não me olha nos olhos. E eu falava assim, esse povo me odeia, pô. Eles não se adaptaram a mim porque eles não me olham. Naquele período específico, era uma questão cultural de não encarar. Era respeito. Respeito. Se encarar nos olhos é desrespeito. A cultura do Madala, a cultura do mais velho. Eu cheguei muito jovem. E ainda eu sou por causa da cara. Então, imagina que quando eu chegava, eu falava... Esse pastor puto... Que é jovem, pastor puto é jovem. É jovem. Rapariga no português de Portugal é moça. Sim. E puto é criança. Jovem. E aí, quando te chamava de pastor puto, tu ficava puto. Eu falava, gente... acabaram de me ofender aqui, eu não fiz nada. E não iam. A nossa igreja é uma igreja de jovens e adolescentes. Não iam, os mais velhos não iam. Não iam porque eu olhava e falava, é muito jovem. Não tem muito a oferecer. Não tem muito a passar. Não tem experiência. Eu me lembro que um me ouviu pregando e falei, brasileiro não tem idade. O brasileiro não tem idade, tá pregando, tá servindo e tal. É muito inteligente. Fazia velório, casamentos. Então aí foi subindo esse nível de respeito. E aí as pessoas começaram a ver, os mais velhos começaram a ver. O fato de ser mulato atraía e afastava. Então era conhecido como pastor mulato. Aquele pastor mulato. Tem que ser preto, o negro mesmo. Então, você tem por um lado atrai, por outro lado afasta, né? É uma coisa de fora, é um misturado. É um mulato sujo sem bandeira. Não é preto nem branco. Imagina. Questões culturais. Então, foi um tempo para adquirir o respeito e a credibilidade. Adaptação. E aí você percebe o quê? Tem a batalha espiritual? Tem. Tem a questão das finanças? Tem. Mas o discipulado é uma vida. E aí eu tenho que compartilhar com todo o respeito. Mas eu ouvi uma liderança falando que chegou em Moçambique, viu as pessoas dançando e recebeu uma palavra espiritual de que aquela dança não era de Deus, que era do diabo, que tinham que mandar parar de dançar. É cultural as danças. E a Bíblia diz que o povo de Israel dançava. Miriam dançou. Na parábola de Jesus e filho pródigo, houve festa na casa. Então,
Davi dançou quando trouxe a arca. Então, as questões culturais pesam muito, né? E aí você não pode ter um outro problema que tem de você criar uma igreja brasileira em Moçambique. Porque não é cultural, né? Você tem que criar uma igreja Moçambicana. Brasil, Brasil, Moçambique, Moçambique. Então, não é o nome, não é a placa, mas é a vivência, né? Vivência. Então você vai ter que abrir Permitir mão de algumas culturas brasileiras para viver a cultura deles. Permitir que as pessoas sejam elas. Porque o evangelho não é produto de cultura nenhuma. Aquilo que é a palavra de Deus perpassa todas as culturas. Cabe, transforma, muda. Então deve-se ter uma sensibilidade muito grande de entender e identificar dentro de uma cultura específica o que é contra Deus. O que é contra a palavra. O que é ofensa contra Deus. E, na maioria das vezes, essas coisas fazem mal para o ser humano. Fazem mal como a cultura da castração feminina, como a cultura do subjugar feminino, por exemplo, dos maus tratos, como a cultura de oferecer os filhos na feitiçaria. Então, existem várias áreas que você percebe nitidamente que essa cultura aqui não é de Deus. Essa cultura aqui é uma cultura que maltrata, que fere, a cultura do racismo, a cultura de perceber no negro alguma coisa menor que o branco, né? Essa coisa da cor, porque tem muito. Só olha um branco, o branco é bonito, eu sou feio. O branco é bonito, o cabelo do branco é bonito, o meu cabelo é feio. Então você percebe várias áreas da cultura, Deus não errou. Nós somos a imagem de Deus e nós somos parte de uma criação muito ampla, né? Onde Deus tem sua diversidade. Um é branco, outro é amarelo, outro é vermelho, um tem o cabelo muito liso, outro tem o cabelo crespo. E Deus foi criando. E nós cremos que em Deus não há erro. Ele é maravilhoso, ele é criador, ele é lindo. O que Deus criou é maravilhoso. Então, quando você percebe essas questões na cultura, você vai corrigindo. Mas existem culturas que são a identidade do povo. A língua, as danças, a maneira de se vestir, a maneira de falar. Então, eu acredito que nós, como missionários, não viemos para invalidar, apagar a cultura de ninguém. Nós viemos para criar mecanismos de pregar o evangelho dentro dessa cultura. Criar linguagens dentro dessa cultura. Isso é missões transculturais. Para falar do amor de Deus. Então, missões culturais não é uma cultura sobre a outra. Missões transculturais não é uma aculturação de eu transformar moçambicanos em brasileiros. Não. É eu ser relevante dentro daquela cultura. Então, é muito complexo. Cultura de poligamia. É claro que existem algumas coisas que vai ser totalmente antagônico à Bíblia, né? Vai ferir a sã doutrina bíblica que você vai ter que pegar. Você vai para cima. Que também é um desafio. Até porque é um costume. O povo tá pegado àquela tradição. Enquanto né? você vem dizendo que Deus me ama, que Deus tem uma obra comigo e que eu vou ser salvo, é uma coisa. Mas quando você vem bater na minha cultura, contrastar com a minha cultura, você enfrenta grandes problemas. Que Deus é esse que não aceita a minha cultura? Né? Pastor, isto é África. Aqui se funciona assim. Isso é lá no Brasil. Isso é com os brancos. Aqui é desse jeito. Deus, eu costumo dizer, isto é África e isto é Bíblia. Isso é a palavra de Deus, que está acima de todas as culturas. Está acima de todas as culturas. Então, e aí você começa a produzir uma metanoia, uma mudança de pensamento nas pessoas. Isso leva uma vida. Ô pastor, então se é cultura, a feitiçaria lá, como é que foi pregar contra a feitiçaria para esse povo? Olha que coisa tremenda. Vamos lá. Eu tive muitas experiências. Então, percebam, né? Todo lugar do mundo tem guerra espiritual. Todo lugar do mundo tem guerra espiritual. O diabo é diabo em qualquer lugar do mundo. Né? Eu costumo dizer, o pessoal fala, e os demônios de Moçambique? É igual aos demônios do Brasil. É igual aos demônios dos Estados Unidos, né? Quem vai duvidar que existem demônios nos Estados Unidos? Que fazem crianças ricas, adolescentes ricos, com boa casa, boa estrutura, saneamento básico, boa escola, catarem a arma do pai, entrarem numa escola e matarem seus colegas. Que nível de possessão diabólica é esse? Que nível de opressão é esse? É muito grande, né? Mas, por outro lado, você tem, em Moçambique especificamente, a questão
da feitiçaria e você percebe, por outro lado, a batalha espiritual. Então, eu percebi em Moçambique que o diabo trabalha muito na mente. De repente, as pessoas se levantam contra você. De repente, as pessoas enlouquecem. De repente, as pessoas se deprimem. É um negócio muito, é um peso muito forte nesse sentido. As visões, aqueles ataques de madrugada, de ver o diabo. Eu vi o diabo inúmeras vezes em Moçambique. E personificado em cães, cobras, em humanos deformados, vindo de madrugada, as ameaças, doenças, possessões mesmo do diabo, tomar pessoas e falar, vou te matar, você não vai ficar aqui muito tempo. Muitas possessões, muitas. A pessoa ficar deformada, o rosto virar, e a pessoa chorar e virar o olho, e sair sangue. Possessões diabólicas, coisa pesada. E ver o diabo tentar, de alguma forma, fazer com que a igreja manchasse o processo de evangelização. Por exemplo, nós estávamos evangelizando e um menino trouxe a irmã. Então, ele era um jovem e trouxe a irmã dele, que era de uma dessas falsas religiões ali e tal. E ela vem para o culto. E a família toda dessa religião. E ela vem. E quando a gente começa o culto, ela fica possuída no final, nas orações finais. E aí uma hora não sai, outra hora não sai. E eu estava já no gabinete atendendo algumas pessoas. E aí vem esse moço desesperado. Pastor, ela está no chão, desmaiada. Ela não volta. Todo mundo já orou, não conseguiu. E eu tenho que voltar para casa. Já passou do horário. E aí, quando eu voltar para casa com ela desse jeito, meus pais nunca mais vão deixar pisar numa igreja. O que eu faço agora? Aí você entende que o diabo quer possuir essa garota para que haja um problema aqui, um escândalo aqui, e nem ela e nem ele possam vir no culto. E aí você entra no nível de batalha espiritual. Entra no nível de batalha. Aí fui lá, entendi, né? Denunciei. Falei, eu sei o que você quer. Você quer que ela e ele não voltem. Você quer que ele não consiga chegar em casa. Mas em nome de Jesus, eu estou te mandando embora. Sai da vida dessa moça. E ela voltar na hora. Olha, a cultura de feitiçaria é tão grande em Moçambique, quando nós compramos o terreno da igreja, existe uma cerimônia chamada transpasse, que o chefe do quarteirão faz, que é uma cerimônia de feitiçaria. Então, quando eu comprei o terreno da igreja, nós estávamos celebrando e aí tinha que pagar o transpasse. E era o que o transpasse? O transpasse é cabrito, galinha, vinho, e se faz mesmo um ritual. Sacrificam? Sacrificam, literalmente um ritual. No terreno. Mas ia fazer a celebração do e precisou fazer isso? Não, porque eu falei assim, nós entramos numa crise, né? Porque eu falei, como é que faz agora? E falaram para mim, pastor, tem que fazer porque é cultura. Como é que não faz? Você vai ter problema com o chefe do quarteirão, porque tem o chefe do quarteirão, que cuida de uma determinada região, né? Do grupo de casas. Como é que faz agora? Aí eu falei, como é que compra um terreno e começa a igreja fazendo macumba? Tá prendido, né? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Cultural. E aí a gente criou uma estratégia. Ó, chama o chefe do quarteirão, diz que nós temos pouco dinheiro, gastou tudo na construção, na compra do terreno, e que esse pouco dinheiro que sobrou, nós queremos entregar para ele de gratidão. E deixa que a gente mesmo faça o nosso transpasse. A gente mesmo faz a nossa cerimônia. E aí, quando ele pegou o dinheiro na mão, ele... Epá, como vocês são da igreja e tal, então estou a precisar também, então eu vou ficar, agradeço, e vocês podem fazer a cerimônia de vocês. Aí a gente lançou a pedra fundamental. Rapaz, se não usasse essa estratégia, teria que fazer. A gente teria que fazer. Teria que fazer o transpasse. E acontece de... Quando o governo inaugura uma estrada, tem transpasse. Então acontece muito... Quando tem uma muito... obra, tem transpasse. Então acontece muito de igrejas serem fundamentadas em transpasse lá? Sim, quando você pensa nessas igrejas da cultura, por exemplo, essas igrejas tradicionais, com certeza. Mas pode pregar contra a feitiçaria se é cultural lá? Pode, a gente prega contra. E você vai ter a consequência disso. Sofre consequências? Sofre. Porque o evangelho é exclusivo, né? Querendo ou não.
O evangelho é exclusivo. Deus não quer nos dividir com ninguém. Né? Então não tem os espíritos, tem o Espírito Santo. Não tem, você não pode ser habitado por pessoas, você não pode orar aos deuses, você tem um Deus único, poderoso e verdadeiro. Então, nesse momento que você começa a pregar sobre isso, é o momento da perseguição. Você se torna uma persona não grata. Aí você vai ver o amigo brasileiro, tal, se transformar em alguém que vai te rejeitar. E pregar contra a poligamia. Total, é uma questão social também, né? Porque se o homem tem 3 mulheres, ele cuida delas financeiramente, ainda que seja um pouco, mas ele cuida. Então, se ela deixa ele, ela vive do quê? Ela alimenta os filhos com o quê? Então, uma coisa muito tremenda. E poucos homens vão aceitar largar e continuar cuidando financeiramente. Entendeu? Então, muitas mulheres oram conosco, infelizmente, elas não são recebidas como membro da igreja, não se batizam, porque estão dentro desse sistema. E tem mulheres que a igreja cuida porque tem mulheres que a igreja cuida e tem mulheres que a igreja fomenta no sentido de dar a ela mecanismos de empreendedorismo. Então a igreja paga cursos profissionalizantes, a igreja dá a mão para que ela comece. Por exemplo, eu tenho uma mãe que vende peixe e ela estava nesse sistema e ela começou a vender peixe. E aí ela falou, testemunhou, pastor, quando eu chego na banca com as outras mulheres que vão vender peixe, todo mundo vem para minha banca comprar e as mulheres voltam tal horário, eu volto bem mais cedo porque os meus peixes são os primeiros a sair. E eu estou cuidando da minha vida, cuidando dos meus filhos e estou crescendo. E longe daquele sistema. Meu Deus do céu, que cultura, né? Difícil para o povo. Muito difícil. E acaba sendo difícil também para alguém que vai fazer missão. Sim, cultura do lobolo. Cultura do dote, as mulheres são pagas. Você tem que pagar a família, né? Então existe um lado moderado, mas o lado mais profundo, você paga o dote, parte do dote é para fazer macumba, para avisar os espíritos da família que tem uma filha que vai se casar. E aí a menina é comprada. Então, pode bater numa comprada? Pode. Pode subjugá-la? Pode ter ela e mais outras? Pode, porque um dote foi pago. Esse é um modelo mais agressivo, mas existe. Né? Então a gente é contra esse nível de dote. Né? Porque o dote, em certo sentido, acaba sendo uma cerimônia que em alguns momentos é uma cerimônia gostosa, de respeito à família. Você paga o terno do sogro, você paga a comida, tal. É o dote. Né? É o dote. É uma expressão do dote mais moderada do que aquela expressão mais pesada, que envolve feitiçaria, que envolve tudo. O diabo tentou me matar em Moçambique muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E assim, o que você vê são pessoas que se deprimem, que enlouquecem e que lutam para tentar destruir aquilo que Deus fez. Tem aqueles também que... do diabo. As mulheres, especificamente, que são consagradas para serem as noivas do diabo, né? Existe isso também. Exatamente. Chama-se de marido da noite. Então... A mulher, ela vive debaixo de uma opressão maligna como se ela fosse casada com um espírito. Literalmente. Com ato sexual e tudo. E como é que faz para romper isso? A igreja chega e como é que agora a igreja vai trabalhar para conseguir fazer com que essa pessoa tenha ruptura com o mundo das trevas? Eu tenho alguns testemunhos. Por exemplo, nós tínhamos uma mãe que o pai dela era curandeiro. E o pai morreu e disseram para ela, você vai seguir a missão do seu pai, você é uma curandeira. Você tem essa vocação para curandeira. Você vai tratar com os espíritos de família, você vai curar pessoas, você vai fazer muita coisa. E ela não aceitou. E ela começou a adoecer. Ela começou a ficar magra, começou a adoecer. E no momento que ela começa a adoecer, o curandeiro disse para ela, vai para dentro da palhota que o teu pai dava atendimento. E fica lá dentro. Com a roupa que o teu pai dava atendimento. A palhota é uma casinha, como se fosse uma oca. A maioria das casas tem. E ela foi para ali, ela estava morrendo, magra, com febre, fez exame de tuberculose, AIDS, malária, todo tipo de exame, não tinha nada. E quando ela chega ali, ela está morrendo ali dentro. Magra, acabada, longe do filho, perdeu o emprego, o marido foi embora. O marido disse, você vai morrer na minha mão, vai. E ela fica ali dentro. E aí uma amiga disse para ela, tem um pastor mulato de uma igreja que inaugurou aqui em cima, tá num quintal, tá numa tenda. Ele tem um dom, ele fala umas coisas estranhas, porque quando eu recebi a graça de Deus, aleluia, o pessoal falava,
pastor recebe espírito também, é lá que vai gritar. Porque o pessoal não tinha noção de que era o Espírito Santo. E nós éramos pentecostais e tal. Uma vez nós recebemos até uma autoridade do governo lá. E ela disse, eu estou toda arrepiada, pá. O pastor aqui foi uma coisa bonita, incorporou. Foi uma coisa tão bonita. Literalmente, cultura. E aí, levaram essa mulher no culto. Já que você está morrendo aqui dentro, vai no culto. Pelo menos você tentou, né? Fez alguma coisa. E aí Deus falou com ela e nós assumimos uma batalha de orar e jejuar por essa mulher. Então a igreja passava por lá, orava, jejuava com ela e ia para o culto. A gente passava por lá na ida, na volta, na ida, na volta, na ida, na volta. E aí Deus libertou essa mulher. Essa mulher passava mal, mas nunca ficou possessa, porque ela aprendeu a dar glória a Deus. Ela via a gente, oh glória, aleluia, oh glória. Então quando ela começava a passar mal, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O diabo nunca possuiu essa mulher, a consciência dela. Porque quando ela começava a passar mal, começava a tremer, começava a sentir a possessão, ela dava glória a Deus. Meu Deus. Ela dava glória a Deus. Deus libertou essa mulher, o nome dela é Mãe Regina. Deus libertou essa mulher. E aí tem a cultura de mãe e pai, né? Mãe, mamãe. Rapaz, que forte. Chega a arrepiar até a alma. Deus libertou essa mulher. Deus libertou essa mulher. E a família dela, você vai morrer, você está desobedecendo, você sabe que você tinha que ser curandeiro, você tinha que estar lá na palhota do papá, você precisava continuar a sua missão. E ela creu na palavra. E nós repreendemos os demônios. Ela tinha sonhos com o pai dela, vinha falar com ela. Eu falei, não é seu pai, é um demônio. É um espírito que tem que prender esse ciclo. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que Deus deu poder para Jeremias, para arrancar e para plantar, para derrubar e para edificar. Esse poder está sobre você. Eu já preguei em igrejas em Moçambique e no meio da pregação o grupo de louvor todo caindo endemoniado. Meu Deus. Então, essa questão cultural e a questão da batalha espiritual andam juntas, porque se você não assimilar o conteúdo transformador do evangelho, o diabo sempre vai ter legalidade para atuar na sua vida. E também tem que ter uma estratégia para você pregar sem ser ofensivo. Sem ofender, exatamente. Sem ofender. Então não dá para chegar lá, tipo, pregando pela primeira vez contra a poligamia, contra os maus tratos às mulheres. Não dá. Não dá para ser de maneira agressiva. Você precisa educar a consciência. Seria uma questão de discipulado. Discipulado, que é uma vida, né? Então, assim, nós podemos fazer cruzadas, é maravilhoso. Nós podemos ter um projeto, é maravilhoso. Mas, assim, de verdade, se você montar um palco bem grande, numa região de aldeia, e levar a Xuxa e ela fazer o apelo, quem quer aceitar a Sasha, todo mundo vai levantar a mão. Porque levou comida. Levou comida, show, aquele luzes, aquele ambiente. Então, o discipulado. A pessoa levantou a mão para Jesus, glória a Deus. Ganhamos aqui 1.500 pessoas. Oh, glória, amém, válido. Amém. Mas se não tiver quem discipule, quem ensine o beabá da graça. É o que o Felipe falou pro etíope, né? Entende tu o que lê? Exatamente. Hoje a gente tem que perguntar, entendes tu o que ouve? Exatamente. O beabá. Quem é Jesus? Para quem veio Jesus? Quem é o diabo? Até onde o diabo... Eu falo Satanás e Deus. Não são como dois cães da mesma raça lutando na capoeira da tua vida. Não. Deus é criador. Satanás é criatura. Ele não tem o mesmo poder. Ele não tem a mesma autoridade. Então, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você nunca mais vai ficar possesso de demônios. Todas essas ameaças vierem, você vai corresponder a elas. E existem muitas questões também de traumas. De quem foi abusado, de quem foi oferecido, de quem foi cortado. Então, de alguma forma, aquilo impregna na pessoa e a pessoa, quando entra no ambiente do culto, ela manifesta. Ela manifesta. E aí você precisa ensinar quem é ela em Deus. É uma vida. Tremendo. Mas quando se assimila o conteúdo do evangelho, as coisas se transformam. Aí o diabo faz, os curandeiros levitam, os feiticeiros do Brasil pisam em cima do vidro, dançam em cima das brasas de fogo sem se queimar. Existem essas manifestações, essas expressões do poder do maligno à base da magia.
como houve no Egito, quando Moisés chega para pregar a libertação dos egípcios. Mas, por outro lado, às vezes, Fábio, a gente dá tanta vazão para essas coisas, para esse misticismo, e coloca o diabo num pedestal que ele não está. Você falou aqui que precisa do discipulado para falar Deus é maior, o Sim. diabo é criatura. Mas também eles pedem prova disso. Sim. Aí é a questão que eu penso ser muito importante. Eu sou pentecostal. Eu estava pregando na cruzada agora e eu disse, sinais seguirão os que crerem. Nós não podemos fazer um culto sem sinais. Então esse culto do Brasil, que você chega, canta, ouve uma boa pregação e volta para casa. Não é o culto que se precisa em lugar nenhum. Eu acho que não é o culto que se precisa em lugar nenhum e não é o culto que se precisa em África. Nós precisamos de um culto de sinais. É além da razão. Um culto com cura, um culto com manifestações espirituais, um culto com libertação, um culto com línguas estranhas, um culto com poder. Nós precisamos de sobrenatural. Não pode haver mais sobrenatural na palhota de um curandeiro do que na igreja. Nós precisamos de um culto sobrenatural. Foi Paulo quem disse, quando eu fui ter convosco, não fui com expressões de sabedoria humana, mas com demonstrações de poder, com humildade, sem loucura. Sem essa loucura que algumas pessoas estão fazendo, alguns líderes estão fazendo. Cospe nas pessoas, joga água nas pessoas, pisa em cima das pessoas. Sem bizarrice, né? Sem essas loucuras. O evangelho puro, paulino, o evangelho dos apóstolos. Com o poder de Deus. Com poder. Que para o mundo é loucura, Vamos né? orar para que Deus cure pessoas aqui hoje. Vamos orar para o poder da palavra, os efeitos imediatos da palavra. E a Bíblia diz que as pessoas acreditavam no que Filipe pregava porque a sua mensagem era acompanhada com sinais. As lágrimas, né? Simão se prostrou. Isso está se perdendo. E eu creio que Deus está levantando uma geração de sinais. Sem glória, sem vanglória, sem loucura. Você não precisa de uma toalha suada minha, você precisa do meu Deus. Você precisa do que eu carrego, do dom, da graça, da glória, que está disponível a você. Né? Não precisa de ninguém se curvar, ô pastor, ô pai. Não. Você tem também, sacerdócio todo crente. Preguei esse domingo. Você tem um chamado, existe um chamado universal. Existe um chamado para todos nós. Quem se fez eclésia, se fez chamado. Chamado para fora. Deus tem uma obra com você. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus quer te usar. Você não precisa de mim para expulsar demônio na sua casa. Você precisa conhecer o seu Deus ao ponto de o demônio se manifestar na sua casa e você expulsar. Eu gosto muito de testemunho que o menino, você vê questões culturais, isso aqui é muito top. O menino congregava com a gente e aí ele tá lá servindo a Deus e eu tô ensinando, olha, não precisa mais matar bicho. Não precisa mais passar sangue de bicho em você, porque você já é salvo, você é transformado, você foi lavado, você é de Deus. E aí chega o dia da cerimônia na casa dele. Então tá lá o curandeiro, o cabrito, amarrado na capoeira, no quintal, toda a família reunida e vão fazer a purificação da casa, passar sangue em todo mundo, fazer lá o trabalho. E ele falou, não posso participar. E o pai dele fala, se você não participar, você tá fora dessa casa. Porque aqui todo mundo tem que participar. Porque o curandeiro diz que quem não participar também pode atrair morte para a família. E aí ele criou uma estratégia. Falou, vou sair, vou ficar na igreja, vou ficar lá bastante tempo. Quando eu voltar, eles já fizeram, já acabaram. E eu, ainda que meu pai me bata, pelo menos eu não participei. E ele faz isso. Chega na igreja, comenta comigo. E aí quando ele volta para casa mais tarde, ele me conta no outro dia. Tava toda a família reunida. Curandeiro lá e o cabrito amarrado. Só esperando ele chegar. O curandeiro diz, todos têm que participar. Quem faltar, vai atrair morte para a família. Aí ele conta que ficou lá desesperado, não tinha o que fazer. Ficou lá na roda lá, viu o pessoal cantar, corporou, matou o cabrito. Aí passa sangue do pai, passa sangue na mãe, passa sangue na avó, no vô, no irmão, na irmã, no primo. Quando chega na vez dele, o curandeiro diz, você não precisa. Aí passa nos outros, passa nos outros. Aí a família diz, o que é que você tem que a gente não tem? Por que você não precisa? Aí ele explica a graça, prega a palavra. Eu já estou coberto pelo sangue de Jesus. Meu pastor disse que eu não preciso participar. A família inteira está na igreja. A família inteira foi conhecer o conteúdo do evangelho. Então, essas questões culturais transpassam as questões espirituais de batalha. Agora transpassam... eu entendo
Agora eu entendo porque a feitiçaria é tão forte lá. Eu já recebi algumas pessoas, já conversei com muitas pessoas que falam sobre a força da feitiçaria, Sim. mas nunca falaram que a feitiçaria não é uma religião lá. Não, uma cultura. E eu entendia que a feitiçaria era só uma religião, mas não é uma cultura. É uma cultura. Está impregnado nas É a pessoas. maneira que as crianças nascem. É como se tivesse uma simpatia para cada coisa. De nascer até morrer. Meu Deus do céu. E tem que fazer. Porque existe essa opressão. Que se não fizer, você vai ser punido por isso. Punido por isso. E aí a gente começa a pregar a liberdade do evangelho. A liberdade do evangelho. E você vê que é complicado. Porque assim, eu não sou específico da área de libertação. Eu prego libertação. Mas não sou específico lá naquela área específica ali de só pregar sobre isso, só falar sobre isso. Eu acredito que existem pessoas com ministério específico para isso. Meu ministério específico é avivamento. Eu prego sobre o Espírito Santo. Né? Eu gosto muito daquele nível de libertação que você está tão cheio do Espírito Santo que não cabe mais demônio nenhum, não cabe mais espírito nenhum e você segue a sua vida servindo a Deus. Mas, às vezes eu oro por renovação e cai um monte de gente endemoniada. Você recebe o Espírito Santo agora. Pum, pum, pum. É que para ver renovação tem que sair o velho e entrar o novo. Aí né? você identifica, isso aqui não é Deus, isso aqui é demônio. Sabe, quando eu comecei a pregar, eu sabia que diziam que eu era curandeiro. Porque eu começava a pregar e as pessoas se manifestavam espiritualmente, né? Tanto pelo Espírito Santo quanto pelo diabo. Então, hoje, quando eu prego, as pessoas gritam, choram. Existem pregações que Deus me deu que são pregações de cura, né? Então, conforme as pessoas vão ouvindo, é uma ação de Deus nelas, né? E em mim também, eu choro muito. Ontem mesmo eu preguei na Rocha Eterna, um abraço, pastora Danias Douglas e todos os irmãos da Rocha Pastora Eterna. Lucimar, pastor José. Pastora Lucimar, que povo abençoado, que povo maravilhoso. Eu tenho muitos amigos aqui em Curitiba. Um abraço a todos eles. O senhor vai muito também ali na IPCN, né? Sim, PCN, meu amigão, o pastor Alexandre Filho. Meu Deus do céu, pastor João, da Assembleia de Deus. Enfim, pastor Ival aqui, Teodoro também, né? Pastor Neilson, tem muitos amigos aqui. Pastor Sidney, pastor Corbani. Meu Deus do céu, tem muita gente aqui especial em Curitiba. E aí você começa a pregar avivamento e manifestação do Espírito Santo. E aí você precisa ter discernimento de saber quem está cheio do Espírito Santo e quem está endemoniado. Aí precisa do dom de discernir os espíritos também. Então, quando eu prego, as pessoas choram, gritam. Ontem mesmo eu preguei e as pessoas estavam ali chorando, dobrando os joelhos, se abraçando. Então, quando eu pregava, como as pessoas não tinham discernimento, elas diziam, esse cara aqui, ele é estranho. Porque ele fica estranho. Fala em umas línguas diferentes. Ele fica estranho, fica diferente. E olha, as pessoas estão no chão. Né? As pessoas estão no chão. E aí você tem que ter esses dons para você servir bem. Para você servir bem. Meu Deus do céu. Pastor Daniel, eu ficaria aqui o dia todo conversando contigo sobre essas experiências. O senhor contando para nós aqui um pouquinho mais da sua vivência no campo missionário em Moçambique, no continente africano. Mas vai voltar, por favor. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Mas eu preciso tratar ainda de um assunto com o senhor, sobre as questões das missões na África. Está chegando muita coisa para nós aqui no Brasil que está descredibilizando o trabalho missionário na África, de pessoas que estão usando a miséria, a pobreza e até imagens dos africanos a fim de construir a sua vida, né? Seus interesses próprios e tal. Existem muitos trabalhos sérios, mas também existem pessoas que estão querendo se beneficiar, pegando a imagem, a miséria do continente, adquirindo recursos e não usando esses recursos para as finalidades né, de assistencialismo, de ajuda. Isso, de fato, tem sido uma realidade também na região que o senhor está? Sim, infelizmente. Moçambique é um país africano de fala portuguesa, que atrai muitas pessoas, inclusive muitos brasileiros. Então, existem dois meandros aqui. O primeiro deles são estrangeiros que vão ao país e fazem projetos aleatórios. Reúne um grupo em algum lugar, faz alguma coisa ali, trabalha com aquelas fotos, ao Deus dará, e vão levantando recursos e não repassam. Então, infelizmente, não é uma denúncia, eu não quero ser polêmico aqui, mas, infelizmente, muitas igrejas
recebem recursos e não repassam. Ou repassam 50%, 20%, isso aí todo mundo sabe. Né? Existem igrejas muito sérias, mas existem igrejas que não repassam. Então você tem esse nível de missionários que não trabalham, que acabam colocando o trabalho da missão como uma maneira de sobreviver ou de viver, fazendo o mínimo. Só que hoje você tem, com o advento da internet, você tem moçambicanos que estão fazendo isso. Então eu quero dizer para o pessoal tomar cuidado, porque você recebe, poderia até desafiar alguém aí a colocar nos comentários, se você já recebeu a ligação de alguém desconhecido, a foto de alguém desconhecido, alimentando criança, ou foto de família, tipo aquele grupo de pessoas ali parado olhando assim. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que estavam enviando dinheiro a projetos que nunca existiram, que nunca aconteceram, que nunca existiram. Então tem que tomar cuidado, conhecer, saber quem é. É o mínimo que se pode fazer. Né? Relacionamento de relatório. Eu tenho um trabalho já há 14 anos e nós hoje temos parceria com uma igreja americana e nós trabalhamos com relatório. Você mandou oferta, nós te mandamos um relatório. Antigamente nós tínhamos relatório maiormente de fotos e vídeo. Hoje nós temos relatório numérico como uma empresa. Né? É necessário, porque muitas vezes você está ajudando um projeto que não existe. Não existe mesmo. Não existe mesmo. Alguns pastores já me pediram para ir visitar esses lugares. E quando você vai lá, não tem. Né? E o brasileiro de boa fé. E o brasileiro de boa fé já está no dinheiro. Então, irmão, você receber mensagem de alguém na internet. Né? Eu não estou falando para você ajudar o nosso projeto necessariamente. Nós temos parceiros, se você quiser ajudar o nosso projeto, é uma benção. E tem outros grandes projetos maravilhosos sendo feitos. Mas estou falando especificamente sobre essas mensagens que a gente recebe na internet. São golpes, a maioria. A maioria são golpes. Ou são pessoas que não têm pastor, que não estão ligadas a igreja nenhuma, pessoas que estão aí mesmo vivendo disso. Né? Eu tenho um projeto chamado AMAF, Associação Missionária Amigos da África. E tem um projeto chamado Missão Azusa. O projeto da Missão Azusa é um projeto de plantação de igrejas. O projeto da AMAF é um projeto de ação social. Nós temos uma base com piscina. A primeira base que nós temos, a base do Juba, nós temos uma base com acolhimento de criança, acolhimento de caravanas, horta comunitária, sala de aula, campo de futebol, a esplanada que é a igreja, a piscina, com muitas árvores lá. Nós temos coqueiro, tem romã, tem limoeiro, tem tangerina, tem muita coisa. E nós temos um projeto 24 horas. Fábio, eu estou falando com você aqui agora, e alguém já foi na escola. Nós temos um projeto chamado Padrinho Acadêmico. Então, nós levantamos padrinhos que pagam a escola desses jovens. Já formamos muita gente. Nós fizemos muitos ao Brasil. Então, assim, contra fatos não existe argumento. Existe um projeto sendo feito. Eu sirvo na itinerância, todo mundo sabe disso. Então, o meu ganha-pão, o que me sustenta, são alguns parceiros pessoais que eu tenho, que são pessoas que dizem, pastor, isso aqui não é, Deus me mandou não mandar para missão, só que é para você. Então, são pastores que cuidam de mim. E meu trabalho de itinerância. Então, eu prego em grandes eventos, não estou falando isso aqui para minha glória, sim. Mas sirvo em lugares. E as igrejas cuidam, não só de mim, mas de todos os itinerantes que elas recebem. Né? Onde eu preguei na Igreja Rocha Eterna, a igreja me abraçou, né? E eu levo a minha missão onde eu vou, porque eu sou um missionário de carreira. eu não tenho como. Se eu pregar num velório, eu vou falar da minha missão. Sim. Se eu pregar num congresso de mulheres, eu vou falar da minha missão. Esse é o hiperfoco. Porque eu fui chamado, é minha paixão, é o meu terreno, é minha vida. Não é o que eu faço no meu tempo livre, é a minha vida. Então, se eu ficar só na itinerância, eu veria muito bem como vivem muitos itinerantes e todo mundo sabe disso. Sim, né? sim. Mas eu tenho uma missão, então eu não preciso da missão para viver. Na verdade, eu sou o maior patrocinador da missão que eu carrego. Até porque doou a sua vida para isso. Né? E também quando eu prego nas igrejas, eu levo material, vendo material para a missão, as igrejas me abençoam, eu reparto com a missão, literalmente. Literalmente. Quem conhece, é que as pessoas às vezes falam sem conhecer. Quem conhece missões aqui sabe que não tem retorno. Não no nosso projeto. Nos projetos que eu conheço. Talvez igrejas muito grandes, neopentecostais, que trabalham de uma outra maneira, de outra forma, com outro público, mas o nosso público não tem esse retorno. Então você doa a vida, doa o tempo, doa tudo o trabalho missionário. E tem pessoas que dizem assim, um projeto grande desse tamanho, eu não vou ajudar porque tem recurso. Eu prefiro ajudar quem está debaixo da árvore.
Ok, tem bons trabalhos debaixo da árvore. Mas, se você for pensar de maneira administrativa mínima, não precisa ser um empreendedor. Só pensar de maneira administrativa mínima, básica. Quem gasta mais? Quem reúne as pessoas debaixo de uma árvore em algum lugar para um projeto que não tem todo dia? Se chove, não tem. Não tem cadastro, não reúne pessoas. Não tem o endereço nem diante do governo. E não desprezem Moçambique, eu estou na capital. Nós estamos ligados à ação do Ministério da Ação Social, nós estamos ligados às estruturas do bairro, desde a esquadra, a posto de saúde, a tudo que tem no bairro, os diretores das escolas. Não estamos lá escondidos debaixo de uma árvore com 4, 5 macaquinhos brincando de ser feliz. Tem que entender se há discipulado. Não, é um projeto gigantesco. Tem que entender se esse projeto embaixo de uma árvore, também não desconsiderando o trabalho, Exato. se tem discipulado, se tem acompanhamento. discipulado, quem dirige e tal. Então, nosso projeto, nós temos todas as lideranças. Você sabia que é um país militarizado, por isso eu uso um fuzil. Não é uma brincadeira, não é assim, ao Deus dará. Então, existe uma cobrança muito maior de aluguel, de água, de luz, de colaboradores, de prestadores de serviço, das estruturas que nos cercam, da documentação que nós temos junto à imigração, junto ao Ministério da Ação Social, junto ao Ministério da Justiça. Então, gasta-se muito mais. Gasta muito mais. Como é que faz para as pessoas conhecerem o seu projeto? Tem um site, sua rede social? Nós temos o site www.amaf.com.br. Lá você vai ter acesso à conta, ao Pix que funciona. Nós estamos voltando com as nossas caravanas. Então, nós estamos recebendo pastores, gente de todo lugar do Brasil. Então, se você deseja ter uma experiência de imersão missionária em Moçambique, nós temos toda a documentação, advogado de direito internacional que vai te auxiliar aí em todas as demandas. Nós temos uma agência específica que está nos ajudando, facilitando o pagamento, Vem Viver Turismo. Então, tem a facilitação aí dos pagamentos, tem muitas formas e é transformador. E sua rede social, pessoal, poder seguir? PR Daniel Nogueira, em todas as redes, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. PR Daniel Nogueira. PR Daniel Nogueira. Aí lá você vai ter o contato das agendas. Eu estou servindo em várias igrejas. Eu estou aqui hoje, amanhã estou em Maceió, depois vou para Santa Catarina, em Lages. Estou servindo em vários lugares, tem sido um tempo poderoso, assim, muito gostoso, muito bom servir. Perfeito. Pastor Daniel, se tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali, o mundo está de olho esperando ouvir uma mensagem, qual seria essa? Não permita nascer, viver e morrer sem conhecer e sem desenvolver a missão da sua vida. Deus tem uma obra com você. Deus te permitiu chegar até aqui por uma missão. Deus tem algo para executar na sua vida. E você não pode se permitir morrer sem desenvolver isso. Abra o seu coração. Busque a Deus. Entre em audiência com Deus. E imediatamente que você descobrir qual é a missão da sua vida, desenvolva, se entregue, se abra. Você vai descobrir níveis de dignidade, níveis de relevância, níveis de amor próprio, níveis de entendimento de tudo aquilo que você passou, reinterpretações, ressignificações, que só poderão ser vistas dentro do território da sua missão. Que Deus te use, que Deus te abrace, que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os seus ouvidos, que Deus te visite de maneira profunda e que você entenda que Deus te salvou para uma obra específica, que você tem uma chamada e que ela precisa ser desenvolvida. A seu sucesso, sua satisfação, sua cura está totalmente atrelada com a missão da sua vida. Que Deus te ajude. Perfeito, este foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast, hoje recebendo a pessoa ilustre do pastor Daniel Nogueira, falando um pouquinho das suas experiências de vida, experiência com Deus e experiência no ministério. Para você que deseja conhecer mais a respeito da vida do servo do Senhor, siga-o nas suas redes sociais, PR Daniel Nogueira, está em todas as plataformas e assim você vai ficar por dentro de todas as suas missões. Um recadinho especial para você que sempre nos acompanha e interage conosco. Agora nós teremos a oportunidade de estarmos juntos presencial. Dia 7 de junho estaremos no Eu Acredito Imersão no Apocalipse. Temos menos de 200 vagas dia 7 de junho.
na imersão no Apocalipse em São Paulo. Estará o pastor Carlos Cardoso, que é uma sumidade na área do Apocalipse, geopolítica, e também o pastor Napoleão Falcão, que é um dos maiores escatologistas da nação brasileira. Serão 4 horas de imersão. No final, todos aqueles que participarem e estarão conosco receberão um certificado assinado pelo pastor Napoleão Falcão e também pelo pastor Carlos Cardoso. A nossa imersão será praticamente nesse formato aqui de podcast e você vai poder interagir conosco. Nós iremos conversar com os convidados, eles darão respostas dentro do assunto Apocalipse. Pré-tribulacionismo, iremos falar sobre todas as perspectivas possíveis, pré, meso, pós. Iremos defender aquilo que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas iremos falar sobre os princípios das dores, já estamos vivendo esse momento. Iremos falar sobre a geopolítica mundial, aponta também para o arrebatamento da igreja, governo Trump. Iremos falar sobre as famílias, os senhores do mundo, tanta coisa boa que será falada nessa imersão, que eu tenho por certo que vai te levar a um despertamento espiritual, trará conhecimento para você nessa área do Apocalipse, que é uma área bem complexa, mas nós estamos levando aí mestres para tirar todas as nossas dúvidas em 4 horas de imersão. Nós iremos soltar o vídeo aqui, você vai ficar por dentro. Eu já deixei aqui no bate-papo também o link para você clicar e se inscrever e fazer parte dessa imersão que será extraordinária. O vídeo vai passar e nós já estaremos de volta aqui na mesa do Eu Acredito Podcast. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Por que bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão. É isso aí, você pode fazer parte da imersão no Apocalipse juntamente conosco, dia 7 de junho, a partir das 17h30 em São Paulo. O endereço está aí passando a Rua Sobral Júnior, 671, São Paulo, mas é necessário você fazer a inscrição, até porque para a gente fazer todos os certificados certinho, para ser entregue em suas mãos. Um recadinho especial também para você que está com o nome negativado, com o nome sujo na praça. Eu lhe apresento a Bosscred. Bosscred é uma empresa totalmente conceituada no mercado que tem auxiliado muitas pessoas, inclusive inscritos aqui no canal, a limpar o seu nome e parar de sofrer constrangimentos por conta do seu nome negativado. A Bosscred garante limpar o seu nome em até 7 dias úteis, sem a necessidade de você
quitar as suas dívidas. Você não vai precisar quitar as suas dívidas para limpar o seu nome, porém, como um bom cristão, você vai limpar o seu nome porque passou por momentos difíceis, não conseguiu arcar com suas despesas, nem quitar aquilo que você devia, mas por ser cristão, por ter dignidade, honestidade, depois você vai se responsabilizar em pagar seus credores. Na sequência, pelo QR Code, o WhatsApp, entre em contato, um dos advogados associados vai lhe dar a melhor assistência possível para que você tenha o seu nome limpo. Você que precisa registrar a sua marca, logo, seja o nome de uma empresa, nome de um restaurante, de uma clínica, de um pequeno ou grande negócio, registrar o nome do seu livro, o slogan específico de uma conferência, de um seminário que você tem, enfim, você precisa registrar a sua marca ao INPI, que é o Instituto Nacional de Proteção Industrial. Eu lhe apresento a Albernaz Registro de Marca. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, ver o trabalho que eles desenvolvem no Instagram. Dr. Arthur vai lhe dar a melhor assistência possível para que você tenha a sua marca registrada. Caso você sofra crime de plágio, você vai ter todos os direitos jurídicos para você reivindicar aquilo que você pensou, desenvolveu, criou e é seu. Então, proteja ela de plagiadores, registrando juntamente ao INPI com a Albernaz Registro de Marca. Pastor Daniel, pastor Daniel. Nogueira. Eu vendo na mente aqui agora, eu falei, pô, será que eu errei o nome? Daniel, porque eu tenho outro podcast agora às 14 horas. Sim, aí não, é Márcio. Pastor Márcio Barros, às 14 horas. Fique à vontade, deixe as suas considerações. Quero mandar um abraço a todos os parceiros e parceiras da Associação Missionários Amigos da África. Mandar um abraço à Missão Azusa em Moçambique, povo valente, maravilhoso. Estamos entrando numa nova fase agora com a antena da Starlink, então vamos trabalhar aí com um podcast de lá de Moçambique. Olha aí, Elon Musk está beneficiando vocês lá, né? É de Deus. E louvar a Deus também pela One Way Church e tudo que Deus nos fez vivenciar esse último final de semana, dizer a Missão Azusa que eu vos amo, São Paulo também, Missão Azusa em São Paulo, enfim, glorificar a Deus para ver de todos vocês e dizer que esse é o ano que Deus quer que todos nós façamos aquilo que nós fomos chamados para fazer de maneira mais plena. E eu estou lançando um curso chamado Ativados, e você pode entrar nas minhas páginas e conhecê-lo. Nós vamos trabalhar aí com muitas áreas de imersão e também com o curso EAD, e você pode participar, se inscrever. Você que tem uma chamada missionária, você que não sabe como começar, você que não entende, você que está nesse processo de entendimento da sua vocação, será um poderoso, bíblico, prático, e você com certeza vai ser abençoado por isso. Muito obrigado, Fábio, por me receber. Que Deus abençoe o podcast, eu acredito, todos vocês, em nome de Jesus. É isso aí, pastorzão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado em sua vida. O pessoal aqui no chat já está pedindo, traz o pastor Daniel de novo, traz o pastor Daniel de novo. Isso é bom. Eu vou nessa, com a graça de Deus. Daqui a pouco, às 14 horas, estaremos de volta. E a nossa programação mensal também continua. Fique atento aí nas nossas redes sociais, onde nós, de forma antecipada, sempre estamos divulgando os nossos convidados. Oficial Eu Acredito Podcast e Oficial Fábio Santos. Lá você pode estar atento a todas as nossas novidades. Pedir um favorzinho, às vezes fica 300, 500, 1.000, 3.000 pessoas ao vivo conosco aqui como telespectadores, mas termina o podcast, não fica nenhum comentário lá. Você pode me ajudar a fazer a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante. Após concluirmos aqui o podcast, você ir lá nos comentários e falar, eu assisti, achei legal, gostei desse ponto, poxa, queria ouvir mais sobre aquele assunto que o pastor Daniel Nogueira falou. Sendo assim, se não gostou, você também fala, não gostei, deixa dislike, enfim, tudo vai favorecer o nosso canal. E fazendo isso, você deixando os pontos ali que você gostou, que você queria ouvir mais, nos próximos podcasts que nós fazermos com o pastor, nós iremos abordar mais sobre os assuntos que você gostaria que fosse abordado aqui. Valeu, TV Fusão, valeu a você, muito obrigado por interagir conosco e fazer o Eu Acredito Podcast acontecer. Eu vou nessa, daqui a pouco estaremos de volta. Até mais. Minha geração fui escolhido